ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Amigos da Bandeirantes, um grande abraço, 8 da noite, mais 8 minutos, iniciamos aqui o nosso Concentração, nessa nossa longa jornada esportiva. Hoje é dia de Vitória e Guarani lá no Barradão, em Salvador, na longínqua 21h30. Trabalhamos nos extremos, ou é muito cedo, ou é muito tarde, mas seguimos nós aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. Quem vai narrar aqui é o amigo Batista. Quem vai comentar é o amigo Tigrão. Quem comenta também é o amigo Zorzinho. E Marcos Luiz, grande amigo de muitos anos, setorista do Guarani, trazendo daqui a pouco, já, hein, as informações do Bugre, né? Zorzinho, tudo bem com você? Zorzinho, você não para de mexer no celular, Zorzinho? Boa noite, Edu. Não, eu tava vendo aquele vídeo que eu te mandei hoje à tarde. Tava vendo os detalhes, né? Porque naquele dá até saudade, viu, Edu? Dos tempos que aliás, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Hoje tive um compromisso particular, não participei aí do Bandeirantes Esportivo, mas é sempre com muito prazer estar aqui no Concentração com você, né, Edu? Para relembrar alguns bons momentos. E eu tava dando uma olhadinha aqui naquele vídeo que dá saudade, né, Edu? Dá saudade, bons momentos, dá saudade de tudo. De ser um atleta profissional, de jogar em alto nível, de fazer grandes partidas. E também de ter cabelo, né, Edu? Porque você viu lá na entrevista no final ali que eu tinha um pouquinho de cabelo ainda, né? Eu queria convidar, qual é o título? Eu tô aqui, quer ver, galera? Pegar o título no YouTube. Guarani 1, Vitória 2. É só colocar Guarani Vitória 2000, Copa João Avelange. Ano de 2000, né? Colocar no YouTube lá? No YouTube vai ver lá o jogo. Foi sensacional. Foi um jogo muito, muito importante para as pretensões do nosso time naquela época. O time deu uma guinada legal, engatou uma sequência de vitórias. E sem dúvida nenhuma, a gente vinha, se eu não me engano, de um resultado positivo, né? Isso, ganhou o derby aqui, isso aqui foi em 2000, né? 2000. E aí o Guarani ganhou o derby, você estava lá, ganhou de virada. O Washington fez 1-0, depois quem empatou foi o Martinez e o Fumagalli fez o gol da vitória. Sim. Isso há 20 anos. Brinco de ouro, há 20 anos. E aí esse jogo no Barradão, vitória do Guarani 2-1, é o seguinte, cara, eu estava comentando em off com você, há 22 anos que o Guarani não ganhava um derby e na sequência não ganhava um jogo. Porque segundo a lei... Sempre quando ganhava o derby, perdia o próximo. Não, ou empata, enfim, a Ponte e o Guarani, quando eles ganham um derby, na sequência não ganha. É gozado, né? Gozado. É uma... Você vê, a Ponte mesmo ganha agora, perdeu do Cuiabá. Quando a Ponte quebrou o tabu de 4-2 em 2002, sim, lá no Brinco, 15 anos que não ganhava, na sequência a Ponte pegou o São Paulo no Morumbi e tomou de 5. É gozado, né? É gozado, Mas então, olha, eu vou fazer o seguinte, então. O amigo ouvinte da Bandeirantes, coloque no YouTube, coloca lá, Vitória 1, Guarani 2, Copa João Avelange 2000. Exatamente. E você, Gleger Zorzinho, que tá cheio todo dia aqui, todo jogo, dando o conceito do jogo. Sim. Você analisa os goleiros e tal. Então, o amigo da Bandeirantes, se der uma olhadinha no YouTube, passa um WhatsApp para ele para dar o conceito do ouvinte nessa sua atuação. Na minha atuação. Pô, legal, gostei. Então, o ouvinte vai ver no YouTube esse jogo, por favor, e mande para nós aqui, no WhatsApp que eu vou ler, qual é o seu conceito do Gleger, a sua nota que você dá pro Gleger nesse jogo. O nosso WhatsApp é o 97102 1493. Então, repita, aí. Vamos lá. 97102 1493. Muito bom. Só quero ver, hein?
Será que o Marcos Luiz já estaria apto para as informações do Guarani? Sim. Aê, garoto. Você tá bem, Marquinhos? Tudo bem, Edu. Um abraço para você, Outro, pro amigo querido. do Concentração da Bandeirantes. Mais uma jornada, né, Edu? Aquela jornada que começa hoje e termina só amanhã. Nossa senhora. Deixa eu te contar, Marquinhos. Manda. Estávamos no último jogo do Guarani. O Guarani ganhou de 1-0 do Cuiabá. E aí você estava aqui na coletiva tudo e você perguntou para mim, próximo jogo é contra o Vitória, era quarta-feira, seria ontem, né? Sim. No dia seguinte mudou. Os Mudou, dois mudaram, aí mudou né? para hoje. E olha só, Edu, esse mudou hoje, 9h30. O do final de semana, que seria sábado, será domingo às 18h15. E no outro final de semana, que seria dia 31, passou para o dia 1º também domingo às 18h15, Edu. Mas eu vou dar uma olhadinha daqui a pouco pra ver se no site da CBF, vocês não mudou. Se não teve nada nesse momento aí, mas acho que não, Edu. É isso aí. E como está o Guarani para hoje, Marquinhos? O Edu, o Guarani tem problemas. Já não teria Cristóvão e Lucas Abreu, jogadores que não reuniram condições. Tinha a situação do Marcelo, que estava em transição, mas não se recuperou. O treinador perdeu o Vagninho por problemas musculares. Perdeu também o Bidu pela mesma situação. Os atletas não viajaram. E não terá o Bruno Sávio, atleta que está suspenso. Há a possibilidade de uma mudança na cabeça de área por opção. A saída do David para a entrada do Bruno Silva. A dúvida sobre Renanzinho ou Murilo Rangel. Pablo vai na direita e Eric Daltro na esquerda. É o provável Guarani para o jogo de hoje, viu, Edu? O Bidu, qual é o problema? Muscular. Muscular. Vagninho Isso, também. Também. O Bruno Sávio suspenso. Certo. E Bruno Lucas Rangel? Abreu e Cristóvão também problemas musculares. O Guarani ele divulga os relacionados? Não, Edu. Murilo Rangel, né? Edu? Murilo Rangel. Murilo Rangel. O Guarani não divulga, e aí é um exercício, o Gleger sabe muito bem, de liga aqui, fuça dali, tenta acolar, e a gente acaba descobrindo que jogador não foi, mas a escalação mesmo e a lista o Guarani esconde a todo custo. Aliás, eu acho isso, me desculpa, viu, Gleger, você foi atleta de futebol, eu acho isso de uma, sabe, não acrescenta absolutamente nada, para não falar outra coisa. E aí, Gregor? Sem Bidu, sem Vagninho. Pra mim, o maior problema aí é a ausência do Vagninho. O Eric Daltro entrou muito bem na última partida, né? O Bidu estava suspenso. Ele chegou ao Guarani e já ganhou a oportunidade de atuar. Para mim, na minha opinião, foi bem. É claro que não tem a mesma voluntariedade, a mesma ofensividade que tem o Bidu, mas é um jogador que acho que substitui a altura. Recomposição rápida, é um jogador que tem uma força excessiva também. Força que eu digo assim, né? Consegue atacar, consegue voltar rapidamente, consegue fazer a recomposição. Principalmente um jogo fora de casa, você tem que ser um pouco cauteloso nesse sentido. A recomposição é importantíssima, né, Edu? Agora, a ausência do Vagninho abre um precedente aí para o treinador tentar, né? Pode aparecer aí com o Murilo Rangel, como disse você, né, Edu? Numa opção. Eu faria isso. Eu acho que não dá para ficar mexendo muito no time. Você vê que tem a possibilidade do Giovani ser confirmado como titular e eu faria também. Acho que o jogador não vem atuando bem nas últimas partidas, mas é um jogador que tem qualidade. Já demonstrou isso. É um jogador importante, que tem velocidade. É um jogador que em alguns momentos do jogo vira um atacante. E você tendo um jogador com essas características, para um jogo principalmente fora de casa, que você pode baixar um pouco as suas linhas, explorar um contra-ataque. Então por isso que eu apareceria com o Giovani. Aliás, eu manteria o Giovani no time e colocaria o Murilo Rangel para jogar ao lado do Todinho. Por quê, Edu? Porque o Murilo ele tem cacuete e característica de meia. Mas ele é um jogador que pisa na área. Quantos gols nós vimos o Murilo Rangel fazendo na Inter de Limeira, executando essa função? Como um meia de armação, chegando, pisando na área, virando um atacante. E quando o Guarani está sem a bola, ele vem aqui para preencher o meio de campo, ficando ali com os 4 homens, que é o que vinha fazendo o Felipe Conceição. Então você mexe muito pouco na estrutura do time, né? Tem também qualidade, porque o Murilo Rangel é muito bom jogador, e você deixa o Todinho lá na frente lá para decidir um pouco mais centralizado, com um pouco mais de liberdade, até porque você vai ter os jogadores de lado, o Crispim pode fazer por um lado,
o Giovani pelo outro, o Murilo Rangel um pouco mais centralizado e o David e o Persson ali na recomposição, na proteção do miolo de zaga. O Marquinhos trouxe essa informação que pode ser que o Bruno Silva apareça como volante no lugar do David. Eu não faria. E explico. Todas as vezes que o Bruno Silva atuou como volante, o Guarani teve problema. Pode ser que o treinador, que o Felipe Conceição, não, eu vou entrar com o Bruno Silva aqui para ter uma alternativa de jogo, em alguns momentos ter ali 3 atacantes para tentar se defender melhor, para tentar proteger. Tudo bem, aí, mas eu não faria. Eu acho que você mexer na estrutura, mexer no esquema, num jogo pesado como esse e fora de casa, eu mexeria o mínimo possível, Edu. Muito bem, agora são 20 horas e 18 minutos. Muito obrigado a você que nos acompanha no YouTube, no Facebook também. É Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube, Facebook e também no site Bandmulti e em todas as plataformas. O nosso muito obrigado. Mas, ô Marquinhos, a escalação deve sair, segundo o protocolo, até 20h45? É, mais ou menos, né, Edu? 45 minutos antes da partida, né? O jogo será às 9h30. Então, acredito que 20h45, 8h45, a escalação do Guarani para a partida de hoje. E você veja, ô Marquinhos, você fechar a rodada, porque esse jogo do Guarani fecha a rodada, né? Certo. Fecha a 17ª rodada. Você entra em campo sabendo o que tem que fazer, né? Então, mas você vê, o Figueirense ganhou, ultrapassou, o Náutico ganhou, ultrapassou também. O Guarani era 15º, né? Agora é 17º. Aumenta a responsabilidade. Parece que não, né, Glega? Mas esse negócio de jogar por último aí é complicado. O Guarani vem de 2 vitórias, tinha saído ali das últimas colocações. Às vezes é bom, né, Edu? Porque o Guarani sabe da responsabilidade que tem no jogo hoje. Claro que um empate não é um mau resultado. Mas a vitória, ele vencendo o jogo, ele ultrapassa o Vitória. E aliás, viu, Marquinhos, se você me permite, Edu Manda também, aí, eu tava ouvindo o Bandeirantes Esportiva, né? E aí teve aquela brincadeira, esse é o jogo de 6 pontos, não... Né? E aí o Júlio ainda brincou, falou, eu não gosto muito desse trocadilho, não... Mas é o seguinte, o jogo de 6 pontos é aquele jogo, um exemplo, tá? O Guarani vai enfrentar o Vitória. E o Guarani está 3 pontos à frente do Vitória, né? Se ele perde pro Vitória, o que vai acontecer, Edu? O Vitória empata em número de pontos, ok? Se o Guarani vence, ele abre 6 pontos. Ele ultrapassa então 4. Esse é o famoso jogo de 6 pontos. Só para ficar explicado, porque às vezes fica naquele negócio, não é porque o jogo é difícil, é um jogo de 6 pontos. Não. No vestiário, os treinadores, sempre ali no planejamento de pontuação, a gente sempre diz isso, né? Então é por isso que existe essa fala, né, no meio futebolístico do jogo de 6 pontos. Então é só isso. Voltando ao que eu estava dizendo, o Guarani precisa da vitória para quê? Para sair da zona de rebaixamento e também ultrapassar o Vitória, que é aí, nesse momento, um concorrente direto. O Vitória tem 19, né? O Guarani tem 17. Isso. O Guarani vencendo vai a 20, ou seja, já deixou mais um concorrente para trás. Ultrapassa 4. Sim, mas eu tô dizendo... O concorrente porque o concorrente está jogando contra o Vitória. Então você vê o salto que dá o Guarani. O mais importante de tudo, claro, é sair da zona de rebaixamento. Ponto. O empate o tira da zona. Mas o ideal, sim, sem dúvida nenhuma, se fosse eu o treinador, lá no vestiário, tentaria mostrar para os atletas a importância da vitória no jogo de hoje. E a entrega realmente tem que ser muito. É um jogo difícil, é um jogo pesado. O Vitória lá tá pressionado. Perdeu os 3 últimos jogos em Salvador. Exatamente, muita pressão. Né? Não vence pressão. há 5 jogos. Exatamente. Tá muito pressionado. Não sei como ele ganhou de 4-2 o Cuiabá. Ganhou de 4-2 o Cuiabá, o Vitória. Mas foi bem antes, né? Foi bem antes. O Vitória perdeu pro CSA 1-0, tudo no Barradão, hein? Pro América Mineiro 2-1, América muito bom time, e pro Avaí 2-1, o Avaí não tá tão bem assim. Então... agora joga desfalcado o Guarani, né? E a gente ouviu muito aí durante a semana, né? O pessoal falando, o próprio Barroca, né? De que tem mudanças de atitude, de perfil, e o Guarani pode esperar um Vitória muito ofensivo. É característica do time baiano. Jogo lá no Barradão, e todo mundo sabe, Edu, que lá tem aquela mística, né? Do Barradão, que tem aquele o lado de lá, né? Que você atacando lá pelos portões de entrada, do lado direito, né?
que ali era um brejo, que é um pouco mais pesado, então eles escolhem sempre o outro lado pro adversário. É que você jogou lá, você sabe, né? Joguei. Na TV, lá vou saber lá eu que lado que é. Eu vou mostrar para você aqui, Edu, mas é o lado das arquibancadas, porque tem o lado aqui do banco de reserva. Aliás, o banco de reservas agora tá lá, né? Tá do lado de lá também. Tá do lado da arquibancada, do lado abaixo das cabines de rádio. Então, é lá nas cabines de rádio. Esse lado que eu tô falando aí, e realmente é muito pesado. Tem essa... a gente falava muito... Mas não entendi, o que tem um lado do outro? Porque ali era um brejo. Naquele lado lá da arquibancada era um brejo. Então lá é mais fofo o gramado. Entendeu, Edu? Então, ou seja... Era um lixão, né, Gleger? Era um lixão, mas naquele lado era um brejo ali, né? Os caras falam muito lá, os mais antigos lá no Barradão sempre contam essa história. Que quando foi feito... Inclusive, quando chove muito lá, você pode ver que só empoça a água do lado de lá. Justamente por isso, porque ali era um brejo. Então, Edu, o Vitória sempre deixa, olha, qual o lado mais forte do adversário? É o lado direito. Então vamos atacar para cá, pro lado direito deles atacar o segundo tempo para lá, que vai estar mais cansado e a gente consegue subir. Então tem tudo isso. E a gente sabe que tem mesmo, né? E lá no Barradão... São os atalhos. São os atalhos. Mas isso tem vale. Você sabe que eu tava até brincando esses dias, eu não me lembro com quem, acho que foi no seu tempo no brinco, você pedia para atacar para que lado no começo? O gol do placar ou não tinha? Ou eu gol tinha, de entrada? A gente tem muita, como é que fala, superstição, né? Isso. E como o meu primeiro jogo no Brinco de Ouro, eu defendi o primeiro tempo lá no gol do placar. Eu sempre gostava de defender. Foi contra o Vasco? Contra o Vasco. Foi. Lá em Araras foi aquele gol do Edinho Goiano. Exatamente. Aos 47. E aí o jogo do Vasco. Valdão mandou ele descer, fez de cabeça. Aí a minha estreia no Brinco foi contra o Vasco. 3-2. 3-2. Evair jogava no Vasco. Sim, Edmundo 97. também. Evair, Edmundo. Nossa, é um animal. Juninho Pernambucano, Ramon Menezes. Pimentel, lateral, Carlos Germano, goleiro, Mauro Galvão, zagueiro. Olha o time do Vasco. Foi campeão brasileiro esse ano, né? Esse ano foi campeão brasileiro. Foi com Vasco, folga. né? Então, Edu, eu gostava de defender sempre do gol do placar, porque eu tinha aquilo comigo. Pô, ali eu me sentia mais seguro. Mas isso daí é coisa... Mas tem. Mas para começar ou pro segundo tempo? Para começar. Para começar. Você tem que estar no gol do placar. Do placar. E até tinha também o problema, os jogos à tarde, quando você jogava à tarde... Era melhor defender lá no gol do placar, porque normalmente os jogos sempre, na minha época, eram às 4 horas. E o sol, quando estava terminando o primeiro tempo, tinha um ponto cego ali, porque o sol descia lá atrás das vitalícias, lá, e o goleiro que estava lá no portão de entrada sofria uma barbaridade. Acabava o primeiro tempo, você ia pro vestiário, quando voltava ali no gol dos portões, o sol já tinha baixado. Então ficava mais tranquilo. Uma mutretinha. Vale. É uma artimanha, né? Mas vale. Em 77 teve um jogo, a Ponte foi jogar no Brinco. Ponte e Palmeiras. E aí foi no Brinco porque o Majestor estava interditado, estava tendo uma construção lá no gramado, uns buracos e tal. Naquela época podia, né? Tinha muita rivalidade, mas hoje imagina se a Ponte for jogar no Brinco, pelo amor de Deus, com muita confusão que tem. E a Ponte foi jogar com o Palmeiras. O Palmeiras ganhou aquele jogo de 4-3, o Dicá marcou os 3 gols da Ponte e teve o gol do Sol. O Rafael Camarota, que era o goleiro da Ponte, teve um cruzamento que o cara do Palmeiras faz e o Rafael Camarota se atrapalhou no Sol. E tomou o gol. Atrapalha muito. E eu lembrei desse detalhe aí. Um problema isso aí é do... Jovem já tem cacuete. Será jovem, goleiro. Jovem. Eu aqui na Band, se eu não sentar desse lado aqui, não sei apresentar. Se você mudar o lugar, eu já não falo. Às vezes dá pau no computador, tem que mudar de cadeira. Não é a mesma coisa. É impressionante na padoca. Eu sofri pra caramba nessa época. Quando eu tomar café de pé no balcão, não adianta sentar, não vai, rapaz. Parece que o café não fica gostoso. Não fica bom. Sentar tem que ser de pé no balcão e você esfregar o cotovelo no balcão. Já sei, Joelson. Tem que faturar. Já tá esfregando aí, vamos lá. Anuncie o faturamento político, Gleger, e dê a hora. Vamos faturar agora em Campinas, 20 horas e 26 minutos. O jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes.
Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Eleições 2020. Vote nos candidatos do PSDB. Professora Carol Vancini, 45038. YouTube Carol Vancini, com Rafa Zimbaldi prefeito. Sou Felipe Novo Tempo, 45200. Vou lutar contra a desigualdade social, com Rafa Zimbaldi. O meu nome é José Carlos, o meu número é 45033, com Rafa Zimbaldi prefeito. Pela renovação da política campineira, Roberto Sasaki Boca, 45567, com Rafa Zimbaldi prefeito. Vote nos candidatos da nossa coligação. Mais por Campinas, melhor pra você. Avante, PL, Podemos, PP, PROS, PSC, PSDB e Solidariedade. Bandsat Digital. Informação e tecnologia. 60 emissoras em todo o país, conectadas via satélite. Bandsat. Os fatos no Brasil e no mundo que mexem com você. Comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Campinas merece mais, agora é a nossa vez. Lá em casa todo mundo é 23. É coragem pra mudar, chegou a nossa vez. Agora Vote 23, André Von Zuben prefeito, vice Valéria Monteiro, coligação Campinas merece mais, cidadania e rede sustentabilidade. É 23! Bandeirantes, a rádio que tem paixão. Pessoal, chega de escândalos de corrupção na prefeitura. Chega dos mesmos políticos profissionais, herdeiros de sobrenome, que estão na prefeitura há décadas e só aparecem na sua porta de 4 em 4 anos, prometendo o que eles não fizeram quando tiveram a oportunidade. Eu sou o único candidato que representa o povo, a periferia e com experiência internacional em gestão. Eu vim para mudar. Para mudarmos nossa cidade, preciso que você continue nos seguindo nas redes sociais, a rede social que mais cresceu até agora entre todos os candidatos. Sigam minhas páginas, Wilson Matos, 51. Integrando o país através da notícia. Transmissão digital via satélite, via internet. Rádio Bandeirantes. Vote nos candidatos do PP. Petrônio 11553 com Rafa Zimbaldi prefeito. Em defesa da família e contra a corrupção. Renovação já. Índião Prado 11123 com Rafa Zimbaldi prefeito. Vamos renovar com segurança. Marcos Ceará 11181 com Rafa Zimbaldi prefeito. Valorização da mulher, empregos, Hospital Veterinário Soninha 11023. Vote nos candidatos da nossa coligação. Mais por Campinas, melhor pra você. Avante, PL, Podemos, PP, PROS, PSC, PSDB e Solidariedade. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. No meu governo, eu vou zerar o déficit de falta de vagas em creche na cidade de Campinas. Não é possível que uma cidade rica como Campinas, que todo ano sobra dinheiro na Secretaria de Educação, a gente ainda ter 7 mil crianças na fila por uma vaga. Na minha administração, a prioridade vai ser a primeira infância, de 0 a 3 anos. Está na hora de dar um futuro para as crianças em Campinas. Orce, prefeito, 55. É hora de fazer o certo. PSB. Jornalismo Bandeirantes. Um lugar como Campinas exige mudança todos os dias. Isso aqui é uma obra em construção. Sempre vai ter coisa boa acontecendo e coisa ruim para mudar. O que não dá mais é a velha política do contra ou a favor. Ninguém ganha com isso. A boa gestão se faz com equilíbrio e sensibilidade. Eu acho que Campinas precisa, acima de tudo, de um prefeito que olhe para a cidade como um médico olha para o paciente. Essa é a grande mudança. Mudança de atitude. Coligação Prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DEM, MDB. Bandeirantes. A rádio que tem opinião. A cidade que você deseja pode estar nas suas mãos. Vote numa vereadora ou vereador do PT e vote 13. Vem com 13! Quero felicidade, quero minha cidade feliz. Quem defende a cidade é o 13 e começa a mudar meu país. Quero felicidade, quero minha cidade feliz. Quem defende a cidade é o 13 e começa a mudar meu país. Quem defende você é o PT.
Coligação PT-PSOL, Democracia, Direitos e Liberdades. Bandeirantes. A careca não esconde, já vivi muita coisa. Fui presidente do Mário Gatti nos anos 90 e criei residência médica e a ala de cirurgia infantil. Fui vereador e fiz a lei de qualidade da saúde. Fui secretário e multipliquei por 5 os eventos esportivos. Eu vou te pedir uma coisa, compare a minha trajetória com a dos outros candidatos. Veja o que eles fizeram e o que eu fiz. Tenho certeza que a gente tem muito mais em comum do que você imagina. Pode me consultar. Coligação Prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DEM, MDB. Comunicando para transformar. Jornalismo com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. Tem emprego. Campinas perdeu 35 mil postos de trabalho pela incompetência da atual gestão que não faz nada para assegurar as empresas e os empregos aqui. Quem deve imposto para a cidade, nós precisamos dar condições para que essas empresas continuem trabalhando e gerando emprego aqui na cidade. Ou seja, as empresas ficarão com o nome limpo e iniciarão daqui 2 anos a quitação da sua dívida. Coligação Mais por Campinas. Melhor pra você. PL, PSDB, PP, PSC, POD, Solidariedade, Prós e Avante. Eleições 2020. Muito bem, Marcos Luiz, repita a informação, os desfalques hoje do Guarani. Bom, Edu, não vai poder contar com Cristóvão e Lucas Abreu, jogadores que não se recuperaram. Ainda o técnico Felipe Conceição ganhou mais problemas, porque Bidu e Wagninho também não viajaram. Marcelo em transição não se recuperou. Lembrando que Alanzinho segue também se recuperando de cirurgia e Bruno Sávio suspenso. Provável Guarani, Gabriel Mesquita, Pablo, Didi, Valber e Eric Daltro. Provavelmente Bruno Silva em lugar do David, opção do treinador, com Crispim sendo mantido ao lado de Eduardo Persson. E aí a dúvida, Rangel ou Renanzinho. E na frente, Júnior Todinho, provável Guarani, Edu. Tem perguntas para você também, segura Marquinhos. Oi, Gleger, abraço para a galera aí. Não, Edu, você disse aí, o pessoal tá mandando mensagem aqui. Aliás, eu queria agradecer, desde já, minhas redes sociais aqui, Instagram, mais de 23 mil seguidores. Tá bem legal, o pessoal tá participando muito. E o pessoal lá da página Gols do Bugre, que mandou o vídeo aqui também, dizendo que acompanharam, que postaram lá nas redes sociais da página. E tá bem legal. E disseram, viu, Edu, que teve uma defesa que eu fiz no primeiro tempo. Grau de dificuldade 8,5. Ô, louco! Eles estão falando aqui, Marquinhos. Eu tô só passando a informação. E aqui, ó. Grande abraço, é o pessoal do Gols do Bugre, viu, Marquinhos? Você conhece o pessoal lá, né? Pessoal sensacional. E saiu o Guarani. Vamos ver se eu tô certo aqui. Vamos Greg. lá. Ó, 27, Gabriel Mesquita. Pegar o papel aqui. Opa, pois não? 27, Gabriel Mesquita. Ok. 17, Pablo. Momentinho só, por favor. Segura. Vai. 53, Didi. É a esquerda, né? Didi. Isso. 34, Valber. Não, eu sou canhoto. Quer dizer, um pouco mais demorado. Valber. E 66, Eric Daltro. Eric Daltro. Chegou recentemente, já fez um jogo. Meio campo, Bruno Silva, lugar do David, meia dúzia. Já o Tigrão comentando também. Bruno Silva é o volante. Eduardo Persson com a 18. Eduardo Persson, sim. Lucas Crispim, número 10. O Crispim que foi eleito o melhor do último jogo contra o Cuiabá. Giovani, número 11. Ok. Certo. Renanzinho, 35. Renanzinho começando, novidade, menino da base. E Júnior Todinho, 29. Momentinho só, Marcos Luiz. A fonte era boa, hein, Gleger Zorzin? Raposa Felpuda. Repita o Guarani e venha com o banco, por favor, Marcos Gabriel Luiz. Mesquita, 27, Pablo, 17, Didi, 53, Valber, 34, Eric Daltro, 66, Bruno Silva, meia dúzia, Persson, 18, Lucas Crispim, número 10, Giovani, 11, Renanzinho, 35 e Júnior Todinho com a 29. No banco, Jefferson Paulino, 12, Vitor Ramon, zagueiro, 31, Romércio, zagueiro, 33, Eliel, lateral esquerdo, 36, David, volante, 5, Arthur Rezende, 80, Murilo Rangel, 91 e Rafael Costa com a número 9. Este é o time do Guarani para a partida das 9h30. E saiu uma nota aqui também, Edu, do Departamento Médico do Bugre. Os atletas Marcelo e Cristóvão iniciaram o trabalho de transição.
O atleta Bruno Paulo iniciará processo de transição. Lucas Abreu, lesão no músculo posterior da coxa, né, do lado esquerdo. Bidu, lesão do músculo reto femoral. Reto femoral é difícil, hein? Que é o músculo do chute, né? O Vagninho, lesão no músculo posterior da coxa pelo lado direito também, Edu. Então, DM tem Bidu, só DM. O Bruno Sávio é suspensão. Bidu. DM, Marcelo, Cristóvão, Bruno Paulo, Lucas Abreu, Bidu, Vagninho. Quantos aí, Edu? 1, 2, 3, 4, 5 pelo menos. Isso, e o Bruno Sávio suspenso. Nossa, é muita coisa. Mas o brasileiro da B é maçudo mesmo, não adianta, machuca, é terrível, viu? Então, e saiu Vitória aqui também, viu, Edu? Ok, então David no banco e o Murilo Rangel continua no banco. Isso. Manda o Vitória. Ronaldo. Rapaz, tá numa ordem aqui diferente. Eu vou falar na ordem e já distribuo para você, tá, Edu? Não, legal. Então, ó, 1 para Ronaldo. Certo. 4 para Maurício. Meia dúzia Guilherme Rende. 9 para Léo Ceará. 10 Alisson Farias. 15 Lucas Cândido. 26 Leandro Silva. 28 João Vitor. 50 para Thiago Carleto. 77 Evandro. E 84 para Marcelinho. Já vou montar o time e já mando para você, Edu. No banco tá o Mateuzinho. Vê para você sair no o banco está o Mateuzinho com a 21. Mateuzinho que pertence ao Guarani ainda, não? Pertence ao Guarani ainda. Ele fez o gol na ponte aqui naquele 3-3, foi o primeiro gol do jogo. E no banco tem um jogador que eu qualifico, assim, o Tigrão vai falar, o Gleger também, mas para mim é perigosíssimo. E esse jogador, quando entra, e eu não sei porque está no banco hoje, talvez seja a opção do Barroca, o Júnior Viçosa. Para mim, esse cara joga um bolão, viu, Gleger? E tem também o equatoriano também, o tal de... Não tem o Jordi? Tem o Jordi. Jordi Caicedo tá no banco, não? Tá no banco com a 19. Esse cara só fica no banco, mas quando entra faz fumaça. Ele faz uma percebeu? fumaça. Mas é banco, não sei. Aliás, esse Viçosa aí, eu sempre disse, né, para os times aqui de Campinas, que seria uma ótima opção. Eu gosto muito desse jogador, um jogador decisivo, né? Tá no banco por opção, às vezes não tá vivendo um bom momento. Mas só um detalhe, Vitória tem muita qualidade, Edu. Na escalação você falou João Vitor, o Marcos do Vitória. João Vitor. Falei João Vitor com a 28. Então outro dia foi um jogo do Vitória, que é esse João Vitor, aquele João Vitor revelado pelo Guarani, que saiu do Guarani, rescindiu o contrato e foi para a Ponte. Sim. Ele não jogou na Ponte, não jogou. Inclusive teve uma passagem rápida pelo Sub-20. Esse João Vitor, depois ele foi para Penapolense, depois foi para o Linense. Depois ficou na Croácia e está no Cascavel. No Cascavel. E um detalhe, no site que eu dei uma visitada no João Vitor aí, esse João Vitor aqui, esse Guarani Ponte, ele não jogou quase nada na Penapolense, não jogou no Linense, na Croácia não jogou e está no Cascavel. Como é que pode? Como é que o empresário é time de... É possível? Não, mas você sabe quem que eu conheço a história desse menino, porque eu estava trabalhando no Guarani... Quando teve todo aquele imbróglio, né? Ele participou de alguns jogos. O contrato, Pintado era o treinador na época. E o empresário dele, você sabe quem que é ou não? É o pai dele. E o Tigrão diz muito isso, né? Que às vezes o empresário acha que o jogador dele joga mais do que joga. E é o que acontece com esse menino. É um menino bom. Marquinhos trabalhou com ele, conhece lá. Mas acha que é o cara. Tem uma história, Edu, que eu me lembro, que foi um absurdo. Nós fomos jogar em Pelotas, contra o Brasil de Pelotas, e o Pintado organizou lá o treino, né? E deixou ele tinha entrado num jogo, e inclusive foi muito bem, né? Entrou no jogo, foi bem, ajudou, e o Pintado manteve a escalação do time, né? Ele tinha entrado durante a partida. Você acredita que ele foi lá questionar o Pintado por que ele não era o titular do time? O Pintado falou, gente, não é possível. O poste tá fazendo xixi no cachorro, não é possível. Porque um menino, né? E aí o Pintado disse depois, né? Isso foi um treino à tarde, nós fomos pro jantar, o Pintado falou, olha, tem
30 mensagens do pai do menino me cobrando que ele tem que jogar, que ele é melhor do que o fulano, melhor que o ciclano. Mas ele foi pra Croácia sem jogar no Penapolense, sem jogar no Linense, sem jogar na Ponte. Ele não jogou em absolutamente... Ele não joga. Ele não jogou em lugar nenhum. E ele muda e de acha clube. que joga, né? Vamos lá, oi Tigrão, você anotou aí a escalação do Guarani, Tigrão? Seja bem-vindo, boa noite, Tigrão. Boa noite, Edu. Um abração pra Tudo você, bem? um abraço pros amigos do Concentração. Boa noite, Tigrão. Fala aí, Gleger. Fala, Marquinho. Fala aí, meu truta. Saudade do meu truta, hein? Ó, tamo na área aí, se derrubar é pênalti. Olha, eu vou torcer, claro, como sempre, né, pra dar certo. E o Marquinho dava essa ficha aí, a fonte tava muito atenta e passou a bola redondinha. E o Marcos Luiz, excepcional repórter da Rádio e TV Bandeirantes, acertou em 100%. É bom isso pelo lado jornalístico. Temos um reportaço. Mas, para o torcedor do Guarani, eu não sei se é tão bom assim. Eu faria duas alterações nesse time aqui. Eu, no lugar do Renanzinho, eu viria com o menino lá de Limeira. Né? Murilo Rangel? Esse, para mim, é um jogador que a gente precisa explicar. O Marquinhos está investigando direitinho, está conversando com um, com o outro. O acesso à notícia está muito difícil em função do isolamento social, da pandemia, de todo o protocolo. Mas o Murilo Rangel entraria aqui nesse time como uma luva, inclusive para mudar o esquema tático. Para um 4-4-2, só que ele, quando chega, ele vira um terceiro atacante, bate bem na bola. Eu acho que está sendo mal aproveitado. Entrou muito bem no time e depois desapareceu. E, coincidentemente, foi depois do primeiro tempo no derby. Ele já ficou no intervalo, o Guarani voltou sem ele, o time desmanchou, derreteu, e depois disso ele não jogou mais. Tem alguma coisa além das nuances técnicas e táticas. E o Marquinhos está vendo isso, eu tenho certeza, que é um repórter muito experimentado, já experiente, e deve estar observando. Então eu deixaria o Renanzinho para o segundo tempo e viria com o Murilo Rangel, né? E na frente eu também faria uma alteração. O volante, eu não trocaria o David de forma nenhuma por essa opção que para mim é uma espécie de laboratório fora de hora, é fazer teste de vacina com a pandemia instalada. Não é agora o teste, devia ter sido feito antes. Então aqui é uma experiência perigosa, aventura perigosa. Bruno Silva. E o Marquinho disse, a chance é grande. Então, só para botar ordem na coisa aqui, vamos lá. No lugar do Giovani, eu viria com o Murilo Rangel. Manteria o David em lugar do Bruno Silva. E colocaria o Rafael Costa em lugar do Renanzinho. Então, desta escalação que aqui está desenhada, eu faria 3 alterações. E o Marcos Luiz, ele já passou aí o time do Vitória também, mas só se eu tiver comido mosca aqui, mas eu acho que ele não deu o banco ainda, do Guarani. E esses 3 caras que eu falei, acredito que estão no banco e em condições de jogo. Eu vou repetir o nome deles. Rafael Costa, tá Murilo Rangel e David. Os Se três estiverem no banco, os três, no e banco. com boas condições físicas, eu acho que, de certa forma, aqui o Felipe Conceição se equivocou. Isso é teoria, eu não vi treinamento. O Marcos Luiz não viu treinamento. Eu não faria assim, a Beth não faria assim, o Reginaldo não faria assim e o Guilherme não faria assim. Mas ele fez. Só que ele deu os treinamentos. Ele teve uma semana cheia de trabalho. Ele teve a possibilidade de olhar no olho dos jogadores, de ver como é que estava a confiança, a condição física, a condição técnica. Então eu sou obrigado a adotar uma postura de respeito com o profissional que montou o time. E ninguém erra deliberadamente, intencionalmente, planejadamente, premeditadamente. Ninguém erra assim.
Erra às vezes porque não teve a leitura correta. Então, o que eu estou falando é teoria. O que fez o Felipe Conceição é a prática. Nós vamos ver na prática como é que se sai e depois, se não der certo, ele pega a teoria e bota na prática para ver se muda. Mas se me fosse dado o poder de escalar, eu faria essas 3 alterações e estão os 3 no banco, ou não, Marquinho? Sim, Tigrão, vou repetir até o banco aqui, ó. Vai ter o Jefferson Paulino 12, o garoto Vitor Ramon, zagueiro 31, o experiente Romércio, zagueiro 33, o garoto Eliel, lateral pelo lado esquerdo da base 36, aí Tigrão, médio volante David 5, Arthur Rezende 80, Murilo Rangel 91 e Rafael Costa com a 9. Ô Tigrãozinho. Sim. Senhor Tigrão, eu preciso do faturamento político nesse momento. Anuncie, por favor, Tigrão! Eu já encerrei, vamos faturar. Eleições 2020. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Vote nos candidatos do PT. Petrônio 11553 com Rafa Zimbaldi, prefeito. Em defesa da família e contra a corrupção. Renovação já. Indião Prado 11123 com Rafa Zimbaldi, prefeito. Vamos renovar com segurança. Marcos Ceará 11181 com Rafa Zimbaldi, prefeito. Valorização da mulher, empregos, Hospital Veterinário, Soninha 11023. Vote nos candidatos da nossa coligação. Mais por Campinas, melhor pra você. Avante, PL, Podemos, PP, PROS, PSC, PSDB e Solidariedade. Integrando o país através da notícia. Transmissão digital via satélite, via internet. Rádio Bandeirantes. Você sabe quem é o único candidato a prefeito de Campinas que, quando foi presidente do Mário Gatti, criou a unidade de cirurgia infantil, a ala para pacientes com AIDS e a residência médica? Não? Então eu te conto. Esse cara é Dário, o doutor e gestor. Esse cara é Dário, Campinas com amor. Dário. Coligação Prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DEM, MDB. Comunicando para transformar. Jornalismo com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. Vote PSL 17. Meu amigo de Campinas, vou votar sem nenhum alento, vou votar em Dr. Nava 17700. Hospital veterinário gratuito, 24 horas. Campinas precisa dar exemplo. Daniel Bolsonaro, Segurança e Saúde, 17018, Condário 10. Eu sou a Zezé, conto com seu apoio, 17125, Condário 10. Bandeirantes. Um lugar como Campinas exige mudança todos os dias. Isso aqui é uma obra em construção. Sempre vai ter coisa boa acontecendo e coisa ruim para mudar. O que não dá mais é a velha política do contra ou a favor. Ninguém ganha com isso. A boa gestão se faz com equilíbrio e sensibilidade. Eu acho que Campinas precisa, acima de tudo, de um prefeito que olhe para a cidade como um médico olha para o paciente. Essa é a grande mudança. Mudança de atitude. Coligação Prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DEM, MDB.
Bandeirantes, a rádio que tem vibração. Vote nos candidatos do PSDB. Conurbação e Meio Ambiente. Osmar Simeonato, 45333, com Rafa Zimbaldi, prefeito. Sou Wilson Silva, 45500, para que nossa cidade cresça ainda mais, com Rafa Zimbaldi, prefeito. Sou Felipe Novo Tempo, 45200. Vou lutar contra a desigualdade social, com Rafa Zimbaldi. Sou Hélio Calado, advogado, 45450, com Rafa Zimbaldi, prefeito. Vote nos candidatos da nossa coligação. Mais por Campinas, melhor pra você. Avante, PL, Podemos, PP, PROS, PSC, PSDB e Solidariedade. Bandeirantes, a rádio que tem paixão. Tem Rafa. Tem saúde. Nós vamos fazer com que os hospitais, clínicas médicas e também todos os laboratórios da cidade paguem parte dos seus impostos em serviços. Dessa forma, a população que usa o Sistema Único de Saúde vai ser atendido também na rede privada de saúde, para que nós possamos zerar a fila de consultas e exames da cidade de Campinas em no máximo 180 dias. Coligação Mais por Campinas, melhor pra você. PL, PSDB, PP, PSC, POD, Solidariedade, PROS e Avante. Bandsat Digital. Informação e tecnologia. 60 emissoras em todo o país, conectadas via satélite. Bandsat. Os fatos no Brasil e no mundo que mexem com você. Comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. É necessário coragem e coerência para enfrentar as desigualdades. Por isso, vote Mariana Conte, 50-100. Para enfrentar o racismo estrutural de Campinas e o interesse dos que sempre governaram, vote Ciro do Hip Hop, 50-505. Está na hora dos pretos, das mulheres e das periferias no poder. Somos Banca Preta, 50-300. Eu sou a Hélice. Eu sou a Pérola. Nós somos da Quebrada. E lutamos pelo direito dos nossos. Não estamos só. 50-123. Coligação PT-PSOL, Democracia, Direitos e Liberdade. Pedro Tourinho, é coragem e coração. É 13. O povo de Campinas quer mudança de verdade. Mudar de verdade é governar para o povo, e não para os mesmos grupos políticos que estão há anos no poder. Campinas precisa de pessoas novas, com novas ideias, mas principalmente com outro jeito de trabalhar. Não adianta nada mudar o prefeito se não mudar também o projeto. Mudança de verdade é Pedro Tourinho. É Pedro! 13. Coligação PT-PSOL, Democracia, Direitos e Liberdade. Eleições 2020. Rádio Bandeirantes. Ai, que sono. Acabou, Joelson? Acabou? O Joelson tá babando aqui. Que é Acorda, isso, Joelson, rapaz? acabou o faturamento, hein? Meu Deus do céu! Marcos Luiz. Sim. Repita o Guarani com o banco também, por favor. Pois não, Edu. Amigos do Concentração. 27, Gabriel Mesquita. 17, Pablo. 53, Didi. 34, Valber. 66, Eric Daltro. Bruno Silva, número 6. 18 para Eduardo Persson. 10, Lucas Crispim. 11, Giovanni. 35 para Renanzinho. E 29 para Júnior Todinho. No banco, Jefferson Paulino, 12. Vitor Ramon, 31. Romércio, 33. Eliel, 36. Arthur Rezende, 80. 91, Murilo Rangel. E 9 para Rafael Costa. E quando você quiser, tem o Vitória também, Edu. Dentro daquela rotativa aí, quem não nos acompanhou até agora, o Bidu não está escalado. Problema muscular. O Vagninho também não viajou. Muscular. O Bruno Sávio não viajou. Suspenso. O Cristóvão não viajou. Muscular. Lucas Abreu. Muscular. O Marcelo. O Marcelo em transição. Chega, tá louco. Chegou um preparador físico novo, não chegou? Chegou, Edu. Ronaldo Torres. Ronaldo Torres, né? Fez toda a base, inclusive, no futebol carioca. É um preparador físico experiente, renomado. E o Felipe Conceição acredita no trabalho do Ronaldo. Chegou para realmente resolver essa situação do problema muscular e físico do elenco. Mas, porque com a saída, depois se eu tiver errado, você pode me corrigir, Edu. Depois que o Guarani mandou embora o Léo Fagundes, que fazia um excepcional trabalho na parte física, aí contratou o Tamarindo, o Guarani, como a gente diz, né, a nave do Guarani embicou fisicamente. Os jogadores não conseguiram responder. E aí estourou na questão muscular, né, Edu? Repita o Vitória, por favor. 1 para Ronaldo. 26 para Leandro Silva, agora na ordem certinha, viu, Edu? Ok. 28 para João Vitor, 4 Maurício Ramos e 30 para Thiago Carleto. Meia dúzia Guilherme Rende, 15 Lucas Cândido, 84 Marcelinho
e 10 para Alisson Farias. 9 Léo Ceará e 77 para Evandro. E tem um ouvinte aqui, João Vitor, vocês estão falando, não sabem o que estão falando. Esse João Vitor que nós falamos é que o Vitória tem um jogador chamado João Vitor, era zagueiro. Era do Santa Cruz, vocês estão falando bobagem. Não, esse João Vitor que nós falamos é um menino revelado pelo Guarani, volante, que rapidamente foi para a Ponte, também não jogou, teve as suas andanças. E o nome é parecido, mas não é esse João Vitor realmente do Vitória que a gente está falando, tá? Um abraço pro ouvinte. Ô Jorginho, vamos lá, quase encerrando concentração, 1 minuto e 30 para você sobre a escalação. O que você achou do tempo e do time, hein, ô Gleger? Olha, Edu, primeira linha, acho que tá correto, né? Vem aí o Eric Daltro, é um jogador que na oportunidade que teve foi muito bem, eu gostei da participação dele, um jogador que tem um pouco mais de cacuete de marcação, não tem mesmo a mesma profundidade, né? A mesma verticalidade que tem o Bidu, mas eu acho que para um jogo fora de casa o Guarani não vai ter problema ali na ausência do Bidu. Agora, essa do meio de campo aí me pegou de surpresa. Eu não sei o que está pretendendo o Felipe Conceição com a entrada do Bruno Silva. Eu disse no início do programa, eu não faria. Todas as vezes que o Bruno Silva jogou improvisado de volante, as coisas não deram certo. Me fala o jogo que o Bruno Silva foi muito bem ali jogando de volante. Todas as vezes que foi improvisado, aliás, teve um jogo, se eu não me engano, foi a estreia dele, entrou no segundo tempo volante lá, foi um desastre. Então eu não colocaria. E também não entendo a entrada do Bruno Silva e a saída do David. O David é um jogador regular. Jogador que cumpre ali a sua função, não sei, problema físico não deve ser, porque tá no banco, né? Se tá no banco, como disse o Tigrão, tá pronto para jogar. Então não entendi essa do Felipe Conceição. Ah, mas em algum jogo fora de casa, em alguns momentos eu posso ficar ali com 3 zagueiros, liberar um pouco mais os laterais. Opa, aí ok, uma alternativa de jogo. Mas para isso, para fazer isso, você tem que ter muito mais tempo de treinamento do que ele teve. Porque aí você precisa ajustar, você precisa ter laterais agudos, laterais que chegam mais, você precisa organizar a sua linha de marcação com os 3 zagueiros. Então você requer muito tempo para você ter um time jogando com 3 zagueiros. Ele deve vir mesmo ali como o primeiro volante. Então eu não entendi, não o faria. Deixaria o David da forma que estava. No último jogo ali, foi muito bem. Você vê que o Guarani passou, mesmo jogando contra o líder da competição, não teve tantos problemas defensivos, bem postada a primeira linha, bem protegida com os volantes, então eu não mexeria ali. E na frente vem o Renanzinho, né? Ao invés do Murilo Rangel, eu escalaria o Murilo Rangel. Aliás, a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Porque o Murilo Rangel não é escalado, não dá para entender. Não dá para entender. O jogador que tem tanta qualidade, mostrou isso nos jogos em que fez, e ele não sai jogador, entra jogador, e o Murilo Rangel sempre ali no banco como opção. Não dá para entender. Seria uma ótima alternativa. Ele pode estar pensando em manter as mesmas características do Vagninho. Por isso que escala o Renanzinho, que é um jogador rápido, um jogador que tem velocidade. Ele tem mais velocidade que o Murilo Rangel. Mas para jogos como esse, fora de casa, você tendo o Giovani escalado, ou seja, você já tem um jogador que é a válvula de escape, que seria o Giovani, né? E você tem um pouco mais de qualidade ali ao lado do Todinho. Então eu teria escalado o Murilo Rangel. Mas, Edu, isso é tudo teórico. Vamos ver na prática daqui a pouco. E eu espero que o Guarani faça um grande jogo, mesmo com essa escalação e com essas, na minha opinião, aliás, com esses equívocos, principalmente na escalação do Bruno Silva. Tomara que dê tudo certo. O Gleger, naquele Vasco com o Luiz Gustavo jogou de volante ou foi o Bruno Silva? Era mais o Luiz Gustavo. Era mais, né? o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo. E o Luiz Gustavo está jogando agora de volante. Marquinhos, veja bem, o Bruno Silva, ele sabe fazer essa função. O problema é que todas as vezes aqui em Campinas, o Bruno Silva já jogou no Vasco como volante. Às vezes ali ele preenchia ali o setor. Mas aqui no Guarani, eu estou dizendo, todas as vezes. Se lembra aquele jogo que ele entrou, não me recordo agora, ele acabou de entrar, o Guarani tomou o gol. Não foi contra o Oeste? Oeste ou o Cruzeiro, não me lembro. Que ele entrou ali para fazer a volância e as coisas não aconteceram. Até questionado que ele tirou... Foi com o Catalá.
Ele tirou Foi com o Catalá. Ele tirou o Giovani, se eu não me engano. E colocou o Bruno e Silva. colocou o Bruno Foi Silva. contra o E aí Oeste, falou, 1 a 1. eu adiantei o... Foi o contra o Oeste, né, Foi Edu? contra o Oeste. Contra o Oeste. Ele entrou 17 do segundo tempo, o Bruno Silva, e o gol do Oeste foi a 29. Exatamente. Então, e teve um outro jogo também que ele foi improvisado ali e as coisas não aconteceram. Então, é por isso que eu tô dizendo. Pode ser que, olha, tomara que o Bruno Silva seja o melhor em campo, ajude o Guarani, tomara. Mas eu não teria tirado o David. Acho que o David não mereceria perder a posição, porque é um jogador muito regular e ajuda muito ali na contenção do miolo de zaga e da primeira linha do Guarani. Olha, meus amigos, ele fez aniversário ontem, olha, 30 anos e um dia, hein? 30 anos e um dia. Uma belezura, meu grande amigo Batista, para mais uma narração. Um abraço, parabéns, Batistão atrasado. Participei internamente aqui, mas agora no ar, um grande abraço, meu amigo, felicidades. Edu, um grande abraço para você, que prazer estar contigo nesta grande querido, jornada esportiva. Acompanhei, estava ouvindo a transmissão, você esperando dar meia-noite, quando foi 00:15. Olha aí. Aí você deu os parabéns, fiquei feliz da vida, meu querido, sorridente, é o mínimo do saltitante com a sua mensagem. Gostei demais, muito obrigado, que Deus lhe pague. Eu que te agradeço, meu querido. Isso é uma coisa muito importante nessas mensagens, quando a gente completa aniversário, muitas mensagens positivas. Isso é revigorante, isso aí projeta um ano de muita força moral e, acima de tudo, espiritual, para a gente enfrentar aí um ano, um novo ciclo, né? A cada ano nós estamos iniciando um novo ciclo. Então, a partir de ontem, iniciei um novo ciclo que, se Deus quiser, vai ser de muita alegria e principalmente de muita saúde. Você nasceu, Batista? Eu nasci... Eu dei uma passada d'olhos. Não vai contar a história da ponte, certidão. da fazenda que choveu. O mais engraçado é o horário que ele nasceu. Não, eu provoquei para ele falar a passada d'olhos. Tô sabendo. Meus amigos, o nosso grande comandante Batistão, 30 anos e um dia, vem já para narrar e comandar Vitória e Guarani. E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Jornada Bandeirantes.
Santista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Em AM 1170 para a região de Campinas, AM 1270 para a região de Ribeirão Preto. Estamos também nos aplicativos. Aplicativo próprio da Rádio Bandeirantes e também o Band Rádios, onde tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Rádio. Você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Estamos no Band Multi e também no YouTube. Acesse YouTube/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver transmitindo essa partida de futebol que começa dentro de 21 minutos. Aqui na Bandeirantes, o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor. Aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Estádio Rei Pelé em Maceió. Palco do jogo. Daqui a pouco a bola vai rolar e você vai curtir aqui na Bandeirantes. Aliás, Barradão, desculpe, tô com Rei Pelé na cabeça. Barradão. Aliás, tenho experiência nesse estádio Barradão, onde passei o maior perrengue da história da minha longa carreira. Foi no estádio Barradão. Estádio Barradão, a bola rola daqui a pouco, partida marcada para 21 horas e 30 minutos. Vitória é o adversário do Guarani. Vitória e Guarani vão correr atrás da bola e nós vamos pro rápido intervalo e voltamos já já. Bandeirantes AM. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Eleições 2020. Robson Godoy, 12100. Sou professor e quero junto com você fazer uma Campinas melhor, com mais saúde, educação e trabalho para todos, com Dr. Hélio 12. Robinho do Florense, 12835. Lutando pela igualdade para todos, esporte, saúde e educação. Dr. Hélio 12. Sou Carlos Salustiano, 12012. Agora quero ser o seu vereador. Por um trabalho sério e competente, vote Carlos Salustiano, 12012 e Dr. Hélio Prefeito, 12. Vinha eu com meu automóvel pela autopista quando fui parado pela autoridade. Ele disse: alto lá. Seu para-brisa está trincado, vai ser autuado. Autoconfiante respondi: vou agora na Autoglass. Para-brisa, farol, retrovisor, tudo eles consertam. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna, retrovisor e para-choque. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Chegou a hora de garantir o que deu certo e melhorar o que for preciso na educação. Com o Plantão da Educação, vamos trazer as aulas de reforço para os alunos que precisarem.
estudarem. E vamos construir 10 creches em 10 bairros diferentes. Também vamos ampliar o ensino em tempo integral para mais 8 escolas e fazer os núcleos da esperança, com ensino, esporte, cultura, tudo no mesmo lugar. Já temos os terrenos, vou reservar o dinheiro no orçamento e fazer. Sou Dário, tô pronto para Campinas. Coligação Prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DEM, MDB. Bandeirantes, a rádio que tem vibração. Para vereador, Rogerinho Jamaica, 51733. Para vereador, Rogério Manzini, 51091. Para vereadora, Stephanie Jordana, 51888. Para vereador, Valdemir Martins, 51123. Para vereador, Tiago Pinico, 51533. Bandsat Digital. Informação e tecnologia. 60 emissoras em todo o país, conectadas via satélite. Bandsat. Os fatos no Brasil e no mundo que mexem com você. Comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Tem emprego. Campinas perdeu 35 mil postos de trabalho pela incompetência da atual gestão, que não faz nada para assegurar as empresas e os empregos aqui. Quem deve imposto para a cidade, nós precisamos dar condições para que essas empresas continuem trabalhando e gerando emprego aqui na cidade. Ou seja, as empresas ficarão com o nome limpo e iniciarão daqui 2 anos a quitação da sua dívida. Coligação Mais por Campinas, melhor pra você. PL, PSDB, PP, PSC, POD, Solidariedade, Prós e Avante. Eleições 2020. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Muito bem, Libertadores hoje tem a dupla do Rio Grande. Olha, o Grêmio joga com a América de Cali na Arena Grêmio, começa às 21h30, daqui a pouco no mesmo horário, lá em Santiago, Universidade Católica e Inter. O Grêmio já está classificado, o Inter praticamente. Só uma tremenda zebra tira o Inter da próxima fase, hein? Olha, no Brasileiro da Série B, esse jogo Vitória e Guarani encerra a 17ª rodada. Amanhã já começa a 18ª. Amanhã, hein? 19h15, Brasil de Pelotas e CSA, 21h30, Chapecoense e Operário. A Ponte joga sábado, 16 horas do Rei Pelé contra o CRB. O Guarani joga depois domingo, 18h15, no Brinco, Guarani e Avaí. Deixa eu ver aqui o que mais. Olha, no Brasileirão ontem, Vasco 1, Corinthians 2. Destaque para domingo. O Palmeiras joga em Goiânia contra o Atlético. O Santos no Maracanã contra o Fluminense. No Brasileiro da Série D de dado, hoje, 2 jogos, hein? Novo Horizontino 1, Caxias também 1. O Bruno Aguiar, ex-Guarani, marcou o gol do Novo Horizontino. E em Rolândia, lá no Paraná, Nacional 1, Mirassol também 1. Copa do Brasil é domingo. O jogo da volta no Morumbi, São Paulo e Fortaleza. Foi 3-3 no Castelão. Um novo empate, pênalti. Não tem gol fora na Copa do Brasil. Quem ganhar leva, vai para outra fase aí da Copa do Brasil. E na Cena 3, atenção, Comercial Mirinense é domingo, 17h30, hein? É mata-mata lá em Lins. Gol do Comercial foi do Wesley Tan, que fez de cabeça. O Comercial joga pelo empate para ir à semifinal, aí sim, valendo acesso para a Série A2. E aqui na Band você ficou em dia com a bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol. Outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo. São mais de 50 anos de tradição. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Vamos lá! Calma, participa na área! Quem sabe disso? Vamos! Ele é
coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. A bola rola daqui a pouco no AM 1170 na Rádio Bandeirantes Campinas e no AM 1270 na Bandeirantes em Ribeirão Preto. E atenção, torcedor, aumente o volume do seu rádio porque vem aí os times que vão medir forças. Uma rodada importantíssima para a equipe do Guarani. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Felipe Conceição definiu, você confere aí na Bandeirantes. 27 Gabriel Mesquita, 17 Pablo, 53 Didi, 34 Valber, 66 Eric Daltro, Bruno Silva meia dúzia, 18 Eduardo Persson, 10 Lucas Crispim, 11 Giovanni, 35 Renanzinho e 29 para Júnior Todinho. Gabriel Mesquita 27, Pablo 17, Didi 53, Valber 34, Eric Daltro meia dúzia, Bruno Silva, aliás, Eric Daltro 66, Bruno Silva meia dúzia, Persson 18, Crispim 10, Giovanni 11, Renanzinho 35 e Todinho com a 29. No banco, Jefferson Paulino 12, Vitor Ramon 31, Romércio 33, Eliel 36, Arthur Rezende 80, Murilo Rangel 91 e, como gosta de falar o Batista, Rafa Costa com a número 9. É o time da Boa Terra, hein? Terá Ronaldo 1, 26 Leandro Silva, 28 João Vitor, 4 para Maurício Ramos, 30 Thiago Carleto, meia dúzia Guilherme Rende, 15 Lucas Cândido, 84 Marcelinho e 10 Alisson Farias, 9 Léo Ceará, 77 Evandro, Ronaldo 1, Leandro 26, João Vitor 28, Maurício 4, Carleto 30,
Guilherme Rende meia dúzia, Lucas Cândido 15, Marcelinho 84, Alisson 10, Léo Ceará 9, Evandro 77. Ao lado do Barroca, 13 César, 2 Jonathan, 18 Quixadá, 19 Jordi, 21 Mateuzinho, 30 Lelkovic, 33 Léo, 37 Rodrigo Carioca, 45 Gabriel Furtado, 89 Júnior Viçosa, 96 Robson e 97 para Soares. Arbitragem do jogo. O trio é paraibano. Wagner Riuei, o árbitro. Assistente 1, Oberto da Silva. É isso mesmo, Oberto da Silva. E o número 2, Kilden Tadeu, é o árbitro número 2. Fazendo seus trabalhos em home office, a Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia, cabos, mouses, no-breaks, roteadores, diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19 98194 4285, telefone 19 3202 0000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, primeiro dizer que jogar lá no Barradão é sempre muito complicado, né? O jogo sempre muito pesado, independente da situação que vive o Vitória, não é fácil. Vitória tá cheio de problemas, pressão danada no elenco, né? O time há muito tempo que não vence, não faz um bom campeonato da Série B e a torcida pressionando lá, a diretoria, ou seja, pressão total em cima do Vitória. E o Guarani vem de 2 resultados bons, 2 resultados positivos nas mãos do Felipe Conceição, que teve tempo de treinar esse time, né, para essa partida contra o Vitória. Ele vem com algumas mudanças, né, umas por motivos de contusão. Aparece aí o Eric Daltro de lateral esquerdo. Quando estreou, foi muito bem na partida. A expectativa é de que ele consiga fazer um jogo parecido ou até melhor do que aquele, porque vai ajudar muito. Ele na parte de recomposição é sempre muito bom, muito competente na marcação, na recomposição. A gente espera que ele seja um pouco mais agressivo, que chegue um pouco mais à frente, que dê um pouco mais de profundidade, verticalidade para o time. Isso vai ajudar muito, porque são essas as características do Bidu. Agora, no meio de campo do Guarani, eu não entendi a escalação do Bruno Silva. Ele tira o David, que era, na minha opinião, titularíssimo do time, um jogador regular, sempre mantém uma regularidade, sempre bons jogos, né? Protege muito bem ali o miolo de zaga, dá uma contenção legal a esse meio de campo e ele aparece com um zagueiro. E olha, o Bruno Silva, todas as vezes que foi improvisado ali de volante, não foi bem. E o time não andou. Eu espero, claro e óbvio, que ele possa fazer um partidaço e ajudar o Guarani. Mas eu teria mantido o David. E na frente vem o Renanzinho. Ele está querendo velocidade. O Guarani dá mostras de que vem com uma linha baixa, esperando Vitória, que vai para cima, que vai pressionar. Felipe Conceição. Vamos lá. Legal, Gleger. Ouvindo aqui o técnico Felipe Conceição, treinador da equipe do Guarani. Calor na cidade de Salvador, no Manuel Barradas, que você conhece muito bem. Aliás, o Guarani enfrentou pressão para chegar no Manuel Barradas, o Barradão, para a partida desta noite às 9h30. E o treinador vai falar sobre a sua expectativa deste time que ele montou com os problemas para a partida de logo mais. A gente está iniciando um trabalho, né? Começando um trabalho no clube, implementando a nossa maneira de jogar, a nossa filosofia e confia no elenco que tem o Guarani. E a gente acredita que esse elenco vai crescer muito ainda, coletivamente e individualmente. É isso que a gente espera. Legal. Esse é o técnico Felipe Conceição, treinador do Guarani, Gleger. Exatamente, Marquinhos. Ele dá mostras de que o Guarani vai vir um pouco atrás. Por quê? Com a escalação do Renanzinho e tendo o Giovani, ele vai explorar a velocidade. Ele poderia ter entrado com o Murilo Rangel para dar um pouco mais de qualidade ali, qualidade no passe, chegada à frente. O Murilo Rangel tem essa característica de pisar na área, de estar jogando ali mais perto do Todinho. Eu acho que ele vem num 4-4-2, com 2 linhas de 4, né? E à frente o Todinho assessorado ali pelo ou o Giovani ou o Renanzinho. Eu acho que é essa a forma com que o Guarani vai jogar. Expectativa boa, viu, Tigrão? E eu acho que pela escalação
dá mostra de que ele vai vir um pouco atrás. E para você, Tigrão? Olha, eu acho que pode ter uma surpresa aí, Gleger. Um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. Eu acho que o Crispim, que naquele jogo contra o CRB fez um autêntico gol de centroavante, né? Deu um carrinho na bola ali, se metendo entre os dois zagueiros adversários. Eu acho que ele é que vai ser, como elemento surpresa, não é fixo não, ele nem tem essa característica, mas ele vai ser o cara do Guarani que vai se enfiar mais no funil. Não vai ser centroavante não, mas ele vai ocupar uma posição mais centralizada entre o Todinho pela direita e o Renanzinho pela esquerda. Ou pode até haver uma inversão. Eu acredito nessa possibilidade. Mas também pode ser que ele prenda o Crispim e feche com o Todinho mais centralizado, mesmo fugindo um pouco às suas características, com o Renanzinho na beirada direita e o Giovani na esquerda. Esta talvez seja a hipótese mais viável e mais provável de acontecer. Giovani na esquerda, Renanzinho na direita e o Todinho centralizado. Mas o Crispim, depois que o Felipe Conceição assumiu, ele vem adotando uma postura mais ofensiva, tanto é que já fez gol. E ele vem tendo um posicionamento mais adiantado. E ele tem facilidade para entrar neste funil aí, completar as jogadas, às vezes arrastando a bola e tabelando, e às vezes entrando sem a bola e recebendo dentro da grande área, como aconteceu naquela partida do sábado à tarde contra o CRB no Brinco de Ouro, na importante vitória do Guarani por 2-1. Então essa é uma expectativa que a gente tem e vamos aguardar os primeiros movimentos também para entender se o Bruno Silva é efetivamente um terceiro zagueiro e aí o Felipe Conceição teria modificado o esquema, ou se ele vai como um primeiro volante um pouco à frente, soltando um pouco o Persson, soltando um pouco o Crispim, como eu acabei de dizer aqui, às vezes até para entrar na área. É um esquema interessante, são muitas modificações. Existem algumas alterações que nos surpreendem. E a gente vai observar atentamente na prática como é que vai ser o encaixe e o desenho tático desse time do Guarani. Tá tudo pronto no Barradão, a bola vai rolar. Barradão de grandes lembranças para Carlos Batista. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no Barradão. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani vem com o Crispim, dominou, rolou, tocou para Renanzinho, limpou o pé canhoto, bateu, desviada, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, o time do Guarani atacando, vem abrasivo. Logo no começo do jogo é escanteio pro Guarani bater. Já mostrou ao que veio a equipe do Guarani. O Renanzinho tentou o chute, desviou na zaga do Maurício Ramos. Escanteio batido. Escanteio batido, Pablo dominou, soltou. Pela direita vem Crispim, pé direito, cruzou em cima do zagueiro. Chega lá atrás, tirando a representação do Vitória. A bola volta pela direita, vem Pablo, de perna direita. Levantou na frente no campo de ataque, vem pela ponta direita, Renanzinho tenta levar em cima da marcação, perdeu, recupera o time do Vitória no campo de defesa, time do Guarani, atrás de uma grande vitória no Barradão, vai Bugre, 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 vai Bugre! Hoje sempre Guarani, vem embora, domina pela esquerda, vem Carleto tentando o cruzamento na área, chega lá atrás, tirando, afasta, vem Pablo, tocou na bola, a bola Alisson Farinhas dominou o time do Vitória, vem por dentro para Evandro, lançou na ponta pela esquerda, não tá valendo nada. A bola foi tocada pro fundo do gol, mas
O Bandeira já pegava a posição irregular, o impedimento no time do Vitória, Marcos Luiz. O impedimento bem marcado e o último toque foi do Evandro, né? Ele fez sinal para o árbitro que não ouviu o apito, mas estava na posição irregular o atacante do Vitória. E aí, Tigrão, marcou corretamente o assistente ou não? Nenhuma dúvida. E o impedimento foi do jogador que fez o cruzamento e não do que fez a conclusão. Impedimento absolutamente correto e bem marcado. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S. Falta pro Vitória, vem pra bola para fazer a cobrança, Carleto, comecinho da partida, não temos ainda 3 minutos, agora marcando 3 minutos o meu cronômetro, vem pra bola Carleto, ele bate firme, bate forte, é momento de expectativa, 3 na barreira, Vitória vai pra bola, pra batida, é falta pela intermediária, autorizado, partiu, vai pra bola, Carleto, pé canhoto, bateu direto pro gol, Gabriel Mesquita, pegou firme, sem rebote, Marcos Luiz. Thiago Carleto tentou surpreender o Gabriel Mesquita, a bola ainda chegou a tocar no jogador do Guarani, mas com tranquilidade fez a defesa. Me lembro do Carleto, a melhor fase dele foi no São Paulo, né, Batista? Acessórios 3 vias, você tem a manutenção do seu caminhão ou picape com o melhor atendimento. E na compra da peça, o acessório, a instalação é na hora. Confira na loja, Rua Batista Raf 53, Aparecidinha, Campinas. Ou então ligue 3782-6060. Comecinho do jogo, placar de 0-0. O time do Vitória vai sair jogando lá atrás do campo de retaguarda. Ronaldo toca na bola, entregando para João Vitor, intimidado. Marcação em cima dele, toca para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita, vem Pablo para fazer a cobrança para o time campineiro. Hoje jogando de branco. Lançamento pela direita para Renanzinho lá atrás, tirando e afastando, deu certo. Voltou pela esquerda, vem para a bola, tentou a penetração, bateu de perto da esquerda, lançou na frente na zaga do time do Vitória, que sai jogando lá atrás com o Evandro recuando, chama Ronaldo, goleiro, marcação de Todinho em cima dele, a bola voltou pela esquerda, vem Carleto, o time do Guarani mantém a marcação alta com o Crispim, deu certo, tomou, Crispim dominou, lançou na área para Todinho, não conseguiu dominar. A bola foi embora, para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta pro Vitória bater. O Júnior Todinho tentou fazer o giro, Batista, para tentar o arremate. Aí desequilibrado, não chegou na bola. Boa defesa do Ronaldo, 0-0, início do jogo. Oi, Tigrão, pode falar. Não, já deu para ver, ele tá fazendo uma dobra do Crispim com o Renanzinho do lado direito, com o Todinho centralizado e do outro lado, do lado esquerdo, com também uma outra dobra lá com o Giovani, que não apareceu ainda, é muito começo ainda, juntamente com o Eric. Então, 2 dobras, 2 jogadores fazendo as beiradas. Eric Dalto e Giovani na esquerda, Lucas Crispim e o Renanzinho na direita. E o Todinho está quebrando o galho centralizado, mas é um lugar que ele já disse, fica desambientado. Presta atenção lá, ó. O 29, sempre centralizado, inclusive dando o bote nos backs do Vitória na saída de bola. O Gleger, e o Bruno Silva é um terceiro zagueiro ou realmente é um volante? Volante, ele vem jogando de volante, ele está à frente ali na contenção, protegendo a linha de zaga. Não dá tempo, né, Batista, de você fazer treinar, você precisa de tempo para treinar, jogar com 3 zagueiros, não é tão fácil assim. Por isso a dúvida, né? Pode ser que seja uma alternativa do jogo, mas acredito que não. Bruno Silva está jogando de volante. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6:30, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, a Bezona. E vem o time do Vitória, bola lançada na área para Léo Ceará. Pênalti! Penalidade máxima para o Vitória. Uma bola muito ligeira. Lançamento para dentro da grande área. E o árbitro incontinente apontou a marca da Cal. É pênalti.
Pênalti pro Vitória bater, Marcos Luiz. Os jogadores do Guarani estão reclamando, Batista, de um impedimento do atleta da equipe do Vitória, né? Mas a verdade é que chegou mesmo ali o Didi, capitão do time, fez a falta. E a reclamação é do impedimento do Léo Ceará. O árbitro não quis nem saber, hein, Batista? Pênalti a favor do Vitória. E aí, Gleger, Zorzin, houve o pênalti ou não? Foi pênalti, Batista, mas o jogador, o atacante aí, o Léo Ceará, estava impedido na hora do lançamento. Para mim, lance irregular. Depois, claro, deu a sequência, pênalti, foi falta do Didi. Mas ele estava impedido no momento do lançamento. Bem, vamos para a cobrança. Daqui a pouco o Tigrão também vai opinar. Vai tomando posição Léo Ceará para fazer a cobrança do pênalti na marca de 7 minutos e 50. Não sai da área, fica ali com os pés em cima da linha frontal da grande área. Gabriel Mesquita, vamos lá. Gabriel Mesquita, eu sou mais você, é contigo, é com você. 1,98 m. Partiu Léo Ceará, vem no trote, vem com paradinha, pé direito, bateu, é gol! Gol! Gol do Vitória! Na marca de 8 minutos passados, primeiro tempo, Léo Ceará, ele esperou até o último segundo para observar o movimento de Gabriel Mesquita, e aí bateu no canto oposto do goleiro Bugrino, a bola tocou na rede, é o gol do Vitória. Léo Ceará, camisa 9, abre o placar do jogo no Barradão. Vitória 1, Guarani 0, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Bom, o detalhe fica por conta de um pênalti mal marcado pelo árbitro paraibano, Batista, porque o Léo Ceará estava impedido no momento do lançamento. E segundo, que aí o Léo Ceará é atacante, experiente, jogador do Vitória, esperou até o último minuto, Gabriel Mesquita caiu na direita, ele bateu na esquerda no contrapé e abre o placar no Barradão. Vitória na frente, 1-0. E vem de novo o time do Vitória, partiu pela direita, Lucas bateu o pé direito, vai embora! Lucas Cândido, uma pancada de perna direita, bateu firme, a bola passou ventando por cima do gol, que perigo, é tiro de meta. Batida de perna esquerda, na verdade foi o Evandro, a bola subiu, saiu, é tiro de meta para o Guarani bater. O arremate com a perna esquerda, ele é sempre mais perigoso, mais bonito na sua plástica, pegou bem o Evandro, olha o Guarani descendo no contra-ataque, Batista. Domina o time do Guarani pela esquerda no campo de ataque com Eric Daltro, bola rolada, vem pela meia, o árbitro parou, marcou falta. Pela esquerda, falta em cima do Giovani, falta para o Bugre bater. E o Giovani já pegou a bola, colocou ali na onde o árbitro determinou, falta para a equipe do Guarani. Ele vai para a cobrança e o técnico Felipe Conceição já chamou a atenção aqui do lado direito. Falta para o Bugre, Batista. 10 minutos passados, primeiro tempo, 1-0, Vitória, vem para a bola Giovani, partiu o pé direito, levantou direto para o gol, sai lá atrás, Ronaldo pega firme. E aí, Tigrão, falando aí do lance do pênalti, diz aí, Tigrão. Não, o Gleger foi preciso, eu tenho a mesma impressão. O pênalti aconteceu, mas ele é um lance que tem na origem o vício. No lançamento, foi uma bola parada, foi uma falta cometida pelo Bruno Silva, lá quase que na linha de meio campo, tá jogando de volante realmente, lado esquerdo de defesa do Guarani, próximo ao meio campo, e a falta foi batida de forma rápida, houve desatenção do Guarani. Agora, desatenção não justifica o erro do árbitro, estava impedido ligeiramente, mas não tem ligeiramente grávida, estava um pouquinho à frente, não era a mesma linha, o Léo Ceará. Aí é muito rápido, esse jogador tem muita mobilidade e velocidade, ganhou do Didi, que botou a mão no ombro, o braço no ombro e deslocou o jogador baiano. Pênalti, mas que deveria não ter ocorrido se o impedimento tivesse sido marcado, a bola nem chegaria ao Léo Ceará. Renanzinho domina, sai da ponta, se enfia pela meia, faz o passe lateralizando a jogada pela direita, lançamento para o Crispim, esforço do Crispim, mas não conseguiu dominar, saiu com bola e tudo, é arremesso no campo de defesa. Carleto vai cobrar para o time baiano.
Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. E vem dominando, cimando o time do Guarani. Eduardo Perso na entrada da grande área. Tentou girar em cima da marcação, perdeu. Recupera Guilherme, rende pela direita. Tenta a saída lá atrás do campo de defesa. Marca à frente o time do Guarani. Induz ao erro e a bola foi para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda. Vem Eric Daltro para fazer a reposição pela esquerda. Por que o Bidu não está jogando aí, Marquinhos? Vetado pelo departamento médico, uma contusão muscular. Eric Daltro, ele domina pela esquerda, faz o lançamento na frente. O árbitro parou, marcou falta para o time do Guarani. E o Vitória vai matando as jogadas ali na lateral para não permitir a progressão ou do Giovani ou do Eduardo Perso. Agora marcou a falta, rente arrisca lateral pela esquerda, falta para o Bugre bater. E é uma falta perigosa, Batista. O Felipe Conceição orienta também os jogadores do Guarani e no relance ali apareceu o Eduardo Barroca. Tá meio roliço o treinador do Vitória, hein, Batista? É, sabe como é que é. E você fala com propriedade, hein, Marquinhos? Sim. Levantamento na entrada da grande área. Chega lá atrás para tirar. Aqui. De qualquer maneira, a zaga. A bola volta lá para o campo de defesa. Gabriel Mesquita, fora da grande área, sai dominando para o time campineiro. Soltando pela esquerda, vem para a bola o time do Guarani com o Didi fazendo passe por dentro. Vem tentando a passagem, vem trombando. Júnior Todinho recua, vai começar outra vez lá atrás do campo de defesa pela direita. Vem Pablo, ultrapassa a linha da metade do campo, soltando pela direita. Crispim tentou passe, levantou no campo de ataque, bola comprida para Giovani. Vem com ele, Leandro Silva faz a proteção, a bola sai, vai embora para fora pela linha de fundo. Detalhe no ar. Bom, com relação ao Barroca, até a camiseta é preta. Você prestou atenção, né, Marquinhos? Pra disfarçar, aquela pretona, né? Sabe aquela pretona manjada? É pra disfarçar. Não, aquela pretona manjada, você vê sempre aí. E segundo detalhe, o Eric Daltro parece filho do Carleto. É a cara de um, focinho do outro. Muito parecidos. Só que o Carleto é o pai. E o Eric Daltro é o filho. Presta atenção pra você ver. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vem pra bola, dominando o Bruno Silva para fazer o passe pela direita para Pablo no campo de defesa, investindo na jogada e fazendo lance à frente pela ponta direita para Renanzinho, sai da marcação, soltando pela meia direita. O time do Guarani tenta crescer do setor, placar de 1-0, tá perdendo o jogo de pênalti. Bola pela direita, vem Pablo para Bruno Silva, enfiou para Renanzinho, dominou, partiu pela lateral da grande área, voltou Crispim, pé direito, cruzou na área para Giovani, passa por toda a extensão da grande área. Giovani vai atrás dela, buscou e dominou, rolou atrás. Eric Daltro, pé canhoto, cruzou na área, chega para tirar. Maurício Ramos se jogou contra a bola, meteu para fora pela linha de fundo. É escanteio para o Guarani bater. A bola era para Júnior Todinho, mas o Maurício interceptou o lance ali a favor da equipe do Guarani. Ganha escanteio o Bugre. Tá chegando ali o Giovani. Partiu o pé direito, levantou direto pro gol. Dá um soco na bola, Ronaldo. Bola pelo alto, bola perigosa, venenosa. Ela veio rodando cheia de guizos. Giovani quase fez um gol olímpico. Ronaldo fez uma boa defesa, tirou, meteu para fora pela linha de fundo. Cobrança, escanteio. Vem de novo o time do Guarani, tentou o cruzamento, chega Leandro Silva para tirar. Meteu para fora para a linha lateral, em cobrança de arremesso para o time do Guarani pela esquerda. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16h40, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona é aqui na Bandeirantes. Depois desse ataque, vem embora o time do Vitória. Levou pro fundo, cruzamento na área. Evandro de cabeça na entrada da grande área. Chega Pablo para tirar. Carleto para o rebote pela esquerda. Tentou o cruzamento, o árbitro já parava para marcar uma falta pro time do Guarani. Seguimos com o giro do placar no Barradão, em Salvador. 1 para o Vitória, Guarani 0, Edu. Libertadores em Grêmio e América de Cali, na Arena Grêmio 0-0. Um abraço para o Valdemiro do Boa Vista, tem o Eberson de Cotia, o Gamaliel Costa, o Pereirinha da Padre Anchieta, Adriano de Socorro e o Joca da Vila Nogueira. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e 1270 para Ribeirão Preto. Também nos aplicativos, estamos no Band Multi, também no YouTube. YouTube/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver narrando este jogo aqui no microfone Bandeirantes. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Sai jogando Ronaldo, goleiro do time do Vitória, levanta no campo de ataque, subiu a bandeira marcando impedimento, impedido Léo Ceará. Lubitex, o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Lubitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Cobrança de arremesso lateral, Leandro Silva para o time do Vitória, faz o lançamento lá pela ponta direita. Trabalha Léo Ceará, ele rola, toca atrás no corredor. Marcelinho meteu a bola para Carleto, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás de cabeça, afasta Valber, tira a bola, volta com o time do Vitória. Domina no campo de defesa, vem Maurício Ramos trabalhando na perna direita para fazer o passe lateral pela direita para João Vitor. Ele enfiou na ponta para ninguém, vem lá atrás a defensiva do time do Guarani. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S. Eric Daltro domina, quase em cima da risca, na metade do campo pela esquerda, retrai chamando Didi para Valber, abriu na lateral pela direita para Pablo, soltou na frente do campo de ataque, o árbitro parou, marcou falta no Renanzinho. Bem rente, arrisca lateral, Renanzinho sendo caçado impiedosamente. Agora falta, nova falta para o Guarani bater, Marcos Luiz. E o Renanzinho, que tem no banco do Vitória um ex-companheiro, né, Batista? O Mateuzinho, com a 21 na equipe baiana, ex-jogador do Guarani. Falta, o time do Guarani vem com Pablo para fazer o erguimento da bola para a entrada da grande área. 20 minutos. Vem para a bola, está na hora do empate. O Guarani está perdendo o jogo. Gol de pênalti, Léo Ceará marcou. Bola rente, arrisca lateral, é pela direita, demora muito. Bandeira vai para lá para orientar a posição correta, onde ele quer que coloque a bola para fazer a cobrança de falta. Guarani adianta suas fileiras. Momento de grande expectativa. Pablo vem nela. 2, 4, 6 jogadores na entrada da área. Pablo, pé direito, cruzou na área. Vem de cabeça lá atrás. Afasta Carleto, a bola volta. Reboteada com o time do Guarani pela intermediária adversária. Pela esquerda com Giovani. O árbitro parou, marcou falta. É falta nele. Falta para o Guarani bater. Cometida pelo Evandro, número 77 do Vitória. O Giovani estava tentando armar o contra-ataque e sofreu a falta. O próprio Giovani está por ali, Batista. Giovani vem para a bola para fazer a cobrança de falta, bateu, mas não está valendo. O árbitro disse o seguinte: quando eu autorizar, entendeu? Ah, que mal, hein, Batista? O Giovani fez um sinal com o olho assim, dando a entender que ele entendeu. Vem pra bola para fazer a cobrança. Giovani partiu o pé direito, mandou direto pro gol. Bola rasteira, veio queimando a grama por baixo, mas veio fraca. Ronaldo caiu pro canto direito, pegou firme, sem rebote. Não deu rebote. E a pergunta que não quer calar, Batista: alguma vez você já tentou bater sem estar autorizado?
Sim, várias vezes. Na Acessórios Três Vias você encontra os melhores preços em peças, acessórios e serviços para o seu caminhão ou picape. Compre online. Acesse acessóriostrêsvias.com.br e se você não encontrar algum produto no site, chame no zap 97403-2077. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui na Bandeirantes. Estádio Barradão, Vitória 1, gol de pênalti de Léo Ceará, Guarani 0. Libertadores em Santiago, Universidade Católica e Inter empatam em 0-0 no primeiro tempo. Olha, Nivaldo lá de Sumaré, de Socorro, o famoso Adriano, muito obrigado. E a Crislaine, esposa do Giovani, avisando que amanhã é aniversário do Giovani. Parabéns, Giovani. Afinal de contas, o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Sensacional. Domina pela direita, vem o Guarani com Pablo, entregando na lateral para Renanzinho, volta no Pablo, ali na dobrada pelo setor direito, na frente para Bruno Silva e enfiou pelo comando para Crispim, abriu na lateral, vem Renanzinho, recolhe, vai para cima da marcação, toca de lado, chamou Pablo, tentou o cruzamento, bateu no corpo do camisa número 15, Lucas Cândido, mas na sequência o árbitro paralisou o jogo, marcando a falta pela direita para o Guarani bater. Alisson Farias, ele fez a falta no jogador do Guarani, Batista. 23, primeiro tempo 0 para o Guarani, 1 para o Vitória, marcou de pênalti. O pênalti aconteceu, quem foi que cometeu o pênalti foi o Didi, mas o Léo Ceará estava impedido quando do lançamento no pênalti. Vem pra bola Pablo, é falta pela direita no campo de ataque, o time do Guarani adianta suas fileiras, partiu Pablo, pé direito, cruzou na área, em cima do Maurício Ramos, afasta, tira. Todas as bolas cruzadas estão sendo rechaçadas, ou cruza mais alto ou então tenta um outro tipo de jogada. Com o Pablo já foram 2 vezes. Lançamento de bola no campo de ataque pela ponta canhota. Vem Todinho, levantou, cruzou, passa por toda a extensão da grande área. Vem Crispim, rolou atrás. Pablo dominou, pé direito, levantou na área. Subiu o Ronaldo. Pega firme o goleiro do Vitória sem rebote. Ô Batista, você até falou dessa jogada aí. Claro que a gente não é comentarista, temos 2. Mas esse tipo de jogada não era para estar o Rafael Costa, como você pediu, inclusive ontem, quando a gente falou do time, Batista? Sim, Rafa Costa, pediu Rafa Costa no time do Guarani, mas o técnico entendeu que não. Aproveito para chamar os comentaristas. Gleger, Zorzin, 25, primeiro tempo. Quem está melhor do jogo, Gleger? Ô Batista, o jogo está equilibrado, né? O Vitória saiu na frente num erro da arbitragem. Aliás, está mostrando o lance ali novamente. Estava muito à frente, né? O corpo praticamente ali à frente pedido. O Léo Ceará e o árbitro não deu e o Vitória saiu na frente. Agora, um jogo equilibrado. Agora nem precisa, primeiro, caprichar um pouco mais nas bolas paradas, né? Ou inverte. Coloca o Giovani para bater aqui do lado direito, muda o Pablo lá para o lado esquerdo, para tentar uma alternativa. Eu gosto da participação do Giovani pelo lado esquerdo, tá bem participativo, chegando, querendo, né? Precisa o Renanzinho entrar também para que tenha essa alternância de lado e você pegue o time do Vitória de surpresa. Tá muito equilibrado o jogo, mas eu gosto do Guarani, tá bem posicionado, bem organizado e a qualquer momento pode empatar o jogo. Bruno Silva tocou a bola pelo comando. Júnior Todinho tentou dominar, caiu, foi pro solo lá atrás. Retoma o time do Vitória para você, Tigrão. 26, agora quem está melhor do jogo? Batista, o Vitória é mais agudo. Quando ele desce, ele é mais vertical. Mas o Vitória já faz um jogo de espera, deixa o Guarani dar a impressão que está dominando e joga no contra-ataque. Melhor organizado, ligeiramente superior. E se você me permite, superior ao Vitória. Vai lá.
Evandro tentou atravessar uma bola da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra, deu certo para Carleto. Ele recolhe, domina, passa o jogo. O time do Vitória vem na ponta canhota, se manda tentando a passagem, vem para a bola. Alisson Farias, pé direito, levantou na área, subiu de cabeça, cortando lá atrás. Eric Daltro por cima do gol, pela linha de fundo, saiu em escanteio pro Vitória bater. Ele funcionou como zagueiro, Batista, até porque o Valber estava lá do outro lado e o Eric Daltro ajudou aqui. O Evandro também baixinho, tentou de cabeça, a bola saiu. É escanteio, Alisson Farias está por ali. Alisson Farias na marca de 27 minutos passados, primeiro tempo, 1-0. O time do Vitória está ganhando o jogo. Gol de pênalti marcado por Léo Ceará. Escanteio lá pela direita. Se fosse no estádio Brinco de Ouro, seria no gol do placar eletrônico. Escanteio cobrado, Carleto tocou na área, jogada ensaiada, não deu certo. Chega tirando, afasta Daltro. Recolhe, domina, tocando para Todinho. Ele tenta na evolução da jogada, na velocidade. Partiu, levou lá pela lateral da grande área, cruzou para Giovani, antecipa a marcação. A bola voltou para Giovani, para Perso. Recolheu, lançou na área, Crispim cortou, limpou, pé canhoto, bateu e defendeu Ronaldo. Linda jogada, numa triangulação que começou lá pela esquerda, a bola passou pelo Persson, o passe para Crispim, puxou arrumando para o pé canhoto, bateu e o Ronaldo defendeu o goleiro do Vitória, Marcos Luiz. E na sequência o Maurício Ramos ficou ali, caído, jogador da equipe do Vitória, pelo drible, né, que acabou sofrendo. Aliás, é o jogador que está por ali, Batista, me parece o Alisson Farias, né? Vai ser atendido pelo departamento médico. Agora a jogada do Crispim, verdade, a jogada do Crispim, ele tirou o jogador da linha de defesa e bateu com a perna esquerda. Foi bem o Crispim, 1-0 Vitória. Batista. Oi, fala Tigrão. Todo mundo sabe, pela pandemia não está podendo acompanhar nenhum jogo em loco, né? Estamos todos nós no off-tube, na TV, e mostrou um outro ângulo agora do polêmico lance do pênalti a favor do Vitória. E eu tenho que ter a humildade nesta outra imagem de mudar de opinião. Tinha um jogador lá na linha lateral, então o Léo Ceará estava à frente daqueles que faziam a marcação centralizada, mas na faixa central de intermediária do Guarani, inclusive o Didi, ele estava à frente. Mas tinha um jogador quase pisando na linha lateral esquerda do Guarani, que dava condição para o Léo Ceará. Portanto, desatenção na linha do impedimento e desatenção de não ter ficado ninguém na bola, na batida de falta rápida por parte do Vitória, a falta que foi cometida pelo Bruno Silva. Refaço o meu ponto de vista em cima de uma outra imagem que pega o quadro mais aberto e pega um jogador quase que lá na lateral esquerda, que eu acho que era o Valber. Não era nem o Eric Daltro, era o Valber. E ele dá condição por centímetros. Gol legal do Vitória. E para você, Gleger Zorzin, falando a respeito do pênalti que dá a vitória parcial para o time do Vitória, 1-0. Olha, Batista, eu confesso que eu tô com a impressão ainda de impedimento. Vou ver novamente o lance. Claro que se tiver... E analisando tudo que o Tigrão disse agora, mas a minha impressão é que realmente ele estava à frente. Mas vamos avaliar aqui no intervalo, eu falo com precisão. Na primeira tomada, para mim, indiscutivelmente impedido. Inclusive eu disse, vou exatamente na linha de pensamento do Gleger. A falta existiu, mas o lance não deveria ter continuado. Agora, depois de uma outra tomada, inclusive com a imagem frisada, infelizmente tinha um jogador do Guarani dando condição. Depois vocês vão conferir. E eu acho que a arbitragem, num lance muito difícil, andou bem. O seu almoço no ponto 10, restaurante aberto todos os dias, o melhor self-service, grande variedade, carnes, massas, saladas frescas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral 788.10, restaurante.
Placar de 1-0, o time do Vitória está vencendo o jogo. Vem o time do Guarani, tentou levar Todinho para a linha de fundo, tira, afasta o Vitória, bola retomada, se manda, vem Todinho na entrada da grande área, pé canhoto, bateu pro gol, vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Vitória e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31,5, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui, estádio Manuel Barradas em Salvador. Vitória, 1 gol de pênalti, Guarani 0. Olha, Libertadores lá em Santiago, D'Alessandro marca para o Inter, mas o Zampedri já empatou para os chilenos. 1-1, Universidade Católica Internacional. Um abraço para o Jonas de Jesus, o Flávio Lúcia de Alterosa e o Quilão Bugrino. Bandeirantes AM 1170, região de Campinas. AM 1270 para a região de Ribeirão Preto nos aplicativos do Band Multi e também no YouTube. Procure por Rádio Bandeirantes Campinas, é legal, você vai me ver narrando, tem curiosidade, quer saber como é que é? Então entre lá no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas e mande uma mensagem no WhatsApp 971021493 971021493. Domina o time do Guarani com Daltro pela esquerda, ele balança o corpo, recua, toca o jogo lá atrás do campo de defesa, placar de 1-0, o time do Vitória vai vencendo o jogo, ajeita, vem Didi para fazer o passe por dentro para Bruno Silva, hoje improvisado de volante, lançou na frente, Todinho dá um toque na bola, virou lá pelo setor esquerdo, escapou, Giovani em cima da marcação, foi encaixotado na marcação, tira, afasta lá atrás, Evandro ajudando a defesa, a bola volta pela esquerda, trabalha Didi, soltando lá na lateral para Eric Daltro, ele fica intimidado, não consegue a passagem, resolve recuar, volta a bola no Didi, ele toca para Valber, trabalha na zaga central, sai dali para fazer o passe adiantado no campo de ataque para ninguém, bola muito mal passada, vai para os pés do Ronaldo, goleiro do Vitória. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue no horário comercial neste telefone 3241-7229. Acesse cafemorais.com.br. Leandro Silva cobra arremesso lateral, soltando no campo de ataque pela direita, vem para a bola, levantamento de Evandro, a bola veio para o campo de defesa pela esquerda, Carleto toca na frente, vem tirando o Pablo, afasta de cabeça, jogou para fora para a linha lateral, é arremesso, Carleto vai cobrar para o time rubro-negro de Salvador, toca, pega de volta, recua, Carleto joga dentro da grande área, sai Ronaldo com os pés, goleiro do Vitória bate, ele penta a direita, levanta no campo de ataque, bola cumprida, vem Daltro para afastar, a bola voltou pela esquerda, Giovani dominou na habilidade, num espaço curto, drible de futsal, rolou na frente, opa! O árbitro parou, marcou Evandro, chegou forte na jogada. É falta para o Guarani bater. O Bruno Silva está no solo, Marcos Luiz. O Bruno Silva já tinha o domínio da bola, né, Batista? Aí o Evandro, para tentar cavar, pegou o tornozelo esquerdo do Bruno Silva. Felizmente nada de mais grave. O jogador vai se levantando. 1-0 para o Vitória. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Batista. Oi, Tigrão, pode falar. Vai ter que mexer, hein? Ó, 36 do primeiro tempo. Vou dar a letra aí, vamos ver se ele tá vendo o mesmo jogo que eu. Ele é especialista, eu sou palpiteiro, mas eu tiraria o Renanzinho, colocaria o Rafael Costa e traria o Todinho, que está centralizado nesse momento, traria o Todinho aqui para a direita, tiraria o Giovani, está sumidão e muito lento, e colocaria o Murilo Rangel
já para o início do segundo tempo. Giovani domina pela esquerda, rolou, centralizando a bola para Crispim. Ele trabalha de costa, rola, toca na lateral pela direita, Pablo para Renanzinho, aberto na ponta direita, volta no Pablo, volta para o Renanzinho, recolheu, preparou, pé direito, cruzou na área, vem de cabeça lá atrás para afastar Leandro Silva, tira. A bola sobra no campo de defesa com o time do Vitória. Recolhe pela direita, vem João Vitor, faz o lançamento do campo de ataque para Léo Ceará com ele. Vem a marcação, Didi tira, joga para fora para a linha lateral. O Bandeira está anotando arremesso para o Guarani, hein? Teria a bola, segundo o Bandeira, batido no Léo Ceará. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse e compre pela internet luitex.com.br. Gleger Zorzin, 37 minutos. Você também mexeria agora no time do Guarani ou não? Olha, Batista, eu faria uma substituição, mas apenas tiraria o Renanzinho e colocaria o Murilo Rangel. E mudaria o esquema. Eu acho que o Giovani, apesar de entender o que o Tigrão quis dizer ali, mas eu acho que ele é um jogador assim, na parte de ataque ali do lado esquerdo, mesmo com às vezes um pouco sumido, é um jogador que todas as vezes que pega na bola, tá levando algum perigo à zaga do Vitória, né? O Todinho muito sumido, precisa de um jogador um pouco mais perto dele ali, então eu traria o Giovani por dentro e deixaria Murilo Rangel e Todinho à frente. Só faria essa mudança. Bola aperta pela ponta canhota, Alisson Farias traz o time do Vitória para a entrada da grande área, faz o lançamento para Marcelinho, chega a marcação, tira a bola, vem com Perso, tira de cabeça, Crispim voltou, sobrou com o time do Vitória, vem para o jogo, domina Léo Ceará, autor do gol, pé direito na bomba, e defendeu Gabriel Mesquita. Um tijolo, uma bola quente. Gabriel Mesquita conseguiu defender, evita o segundo gol do Vitória, Marcos Luiz. Mas você viu ali, né, a inteligência do Gabriel Mesquita. Ele em nenhum momento tentou encaixar a bola, Batista. Foi para a defesa segura, goleiro da equipe do Guarani, com perigo novamente chegou o Vitória. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 39 minutos passados do primeiro tempo, 1-0 no comecinho do jogo. Teve um pênalti. Pênalti e quem bateu foi o Léo Ceará. Meteu na rede, o pênalti foi cometido por Didi. Didi usou o braço e derrubou o atacante, o centroavante, camisa 9 do time do Vitória. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Carleto para cobrança de falta, é pela direita, 39 para o Vitória. Partiu, pé canhoto, levantou na área, subiu de cabeça Didi, afasta, a bola saiu, foi na linha de fundo, ele correu para afastar, evita a saída para escanteio, tira. Tocou para Eric Daltro, faz o lançamento do campo de ataque, o time do Guarani tenta a descida, vem por dentro, arranca, vem Crispim, tentou levar, falta nele. Vai pintar o cartão, hein? Matou um contragolpe rápido. Dominou na habilidade o Crispim, puxou para dentro do círculo central e foi travado com falta. Saiu o cartão, Marquinhos. O cartão para o jogador do Vitória, Batista, na falta em cima do Crispim, foi o Alisson Farias, né? De 10 para 10. Cometeu a falta. Foi um totozinho ali por trás, pegou o tornozelo direito do Crispim, amarelo para ele. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S.
Alô, Toninho, Toninho da Intercar, tá curtindo o som da Bandeirantes, muito obrigado, é fã incondicional de toda a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes e adora ouvir as narrações. Bola levantada, o time do Vitória tenta uma inversão pela ponta canhota, pela esquerda para Alisson Farias, vem Pablo de cabeça na entrada na grande área, recua para Gabriel Mesquita, ele encaixa e já rapidamente coloca a bola em movimento com o Didi para Valber, toca na lateral pela direita, o time do Guarani sai jogando no campo de defesa, Pablo retrai a bola para Valber, de perto à direita, tenta um toque lateral pela esquerda no campo de defesa para Eric Daltro, ele faz o lançamento no campo de ataque, bola comprida para Giovani, sai da lateral, vem por dentro para fazer a armação do Bugre, abriu na passagem de Eric Daltro, rolou para ele, toca de volta, vem para Giovani, recua pela esquerda, aliás, e o Eduardo Persson, quem domina, solta o jogo atrás, entregando no campo de defesa, vai começar outra vez lá atrás, o time do Guarani vem com Valber, abrindo pela direita para Pablo, ele tenta o drible, partiu em cima do Alisson, abriu na lateral pela direita, vem para Renanzinho, puxou para dentro, vem pela meia, no campo de ataque, toca o jogo para Bruno Silva, volta pela direita, vem para Pablo, ele bate de perto à direita, meteu no campo de ataque, chega lá atrás, tira Carleto, a bola voltou, Bruno Silva, soltou na frente pela direita para Crispim, rola atrás, vem para Pablo, ainda mais atrás na primeira metade do círculo central para Didi, na lateral para Eric Daltro, de perto a canhota, abriu o jogo no campo de ataque para Todinho, dominou, limpou, partiu, vai para a linha de fundo, chega, tira! Leandro Silva mandou para fora pela linha de fundo. Todinho deu um chapéu, que moral, hein, Marquinhos? Chegou com moral e também chegaria para o gol. Se não fosse o Leandro Silva, ele ficaria cara a cara com o Ronaldo. Escanteio a favor da equipe do Guarani. É Giovani para cobrança. Giovani partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, subiu de cabeça. João Vitor corta e afasta. Contra o golpe armado, Alisson domina, soltando o jogo pela direita para Evandro, vem embora, recolhe serpenteando para sair da marcação, tocou para Carleta pela esquerda, rolou, vem para a bola, pé direito, Marcelinho bateu, é gol! Subiu ao Bandeira marcando o impedimento. Fez uma linda tabela de pé em pé, tudo de primeira até a bola chegar com Marcelinho. E o Marcelinho estava impedido, estava na banheira. E esta banheira aí não é boa não, hein, Marquinhos? É verdade. Qual é a boa, hein, Batistão? A banheira boa é aquela que você tem na sua mansão. Aê! Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse, compre pela internet Luitex, com X no final, luitex.com.br. E aí, Tigrão, esse impedimento aí no ataque do Vitória. Apertadinho, apertadinho, só metade de um joelhinho. Difícil, hein? Mas estava impedido. E para você, Gleger, também achou que estava impedido, Marcelinho? Sim, Batista, bem assinalado. 44 minutos do primeiro tempo, o time do Guarani vai perdendo o jogo, um gol de pênalti, Léo Ceará, lá no comecinho do jogo. Domina, vem pro jogo, Todinho volta para buscar o serviço dentro do círculo central, recua para Didi, tocando lá pelo lado esquerdo, vem, domina, Giovani tentando a passagem por dentro, soltando, vem para a bola, Persson, abriu na lateral, Daltro, pé canhoto, bateu cruzado, chega, tira, Ronaldo dá um soco na cara da bola, tira, vem Carleto, estoura de perto à esquerda, bate, tira, manda no campo de ataque, a bola vai para fora, para a linha lateral. Vamos até 46, 1 minuto no adicional time, detalhe no ar. Você viu aí, né, Batista, na escalação, inclusive original do Vitória, o Carleto tá com a número 30, né? Mas agora, sim, dentro de campo ele está com a número 50. Então você muda aí 30 para 50, pode ser, Batista? Sim, pode ser. Já está aqui número 50 para o Carleto. E o time do Vitória tenta fazer o lançamento do campo de ataque do Léo Ceará. Erra, recupera. O time do Guarani vem para o contra-golpe, mas é lento na saída de bola. Pela direita, Valber, da zaga central, abriu na lateral, Pablo. Ele bate de perto da direita, tentou contato na frente com o Renanzinho. Conseguiu tirar a bola do Carleto, mas
O Bandeira pegou uma falta, o Carleto está caído, é falta no campo de defesa, apita o árbitro, termina o primeiro tempo. 1 para o Vitória, gol de Léo Ceará de pênalti, 0 para o Guarani. Vem aí o intervalo diferente, inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, amigo Batista. Um abraço pro tio Bel. Tio Bel, aquele abraço. Muito obrigado, Marcos Luiz. Sim, jogadores do Guarani vão deixando o gramado, do Vitória também. Vitória parcial da equipe baiana por 1-0, um lance bem polêmico. No primeiro momento achamos que o pênalti foi mal marcado, depois o Tigrão flagrou inclusive. Aliás, deixa eu ouvir rapidinho o Léo Ceará, jogador do Vitória, que fala sobre esse resultado. A gente conversou bastante sobre essa semana, sobre ter paciência. A gente veio numa sequência não tão boa, mas graças a Deus conseguimos abrir o placar ali rápido no começo do primeiro tempo. Soubemos jogar o jogo ali no restante. Agora veio para você falar no intervalo, voltar para o segundo tempo e sair com a vitória. É esse lance polêmico, né, que foi respondido ali pelo Léo Ceará. Ele sofreu o pênalti, foi lá e acabou convertendo a favor da equipe baiana nesta vitória parcial por 1-0. E o Pablo, jogador do Bugre, também vai falar. As duas equipes estão jogando, né? O professor passou bem que poderia ter bastante espaço se a bola conseguisse entrar no Bruno, no meio, e consequentemente jogar no nosso extremo. Infelizmente, acredito eu, não estou aqui para julgar arbitragem nem nada, mas ao meu ver não foi impedimento, mas enfim, voltar, ir para o intervalo, entender que o que o professor tem para nos orientar e voltar no segundo tempo para reverter esse placar. As duas perguntas, né, para os dois jogadores, tanto do Vitória como também para o Guarani, no Pablo, falando sobre o pênalti polêmico que está dando a vitória parcial por 1-0 para a equipe baiana, Edu. Olha, agora ele joga com Gabriel Mesquita, Pablo, Valber, Didi e Eric Daltro, Bruno Silva, Eduardo Persson, Lucas Crispim e Giovani, Renanzinho e Júnior Todinho. O Bidu não viajou, problema muscular, Vagninho não viajou, problema muscular, Bruno Sábio suspenso, Cristóvão DM, Lucas Abreu DM, Marcelo também. No banco está o David e o Murilo Rangel. Um rápido intervalo, depois aqui os nossos analistas Gregor Zurzinho e Tigrão, em 1-0 o gol do Vitória de pênalti. Gol marcado por Léo Ceará a 8 minutos. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Hoje o meu papo é com as mulheres de Campinas, porque eu sei a importância que um tratamento integrado tem. No Hospital de Amor, elas já têm os melhores exames, mas para garantir o tratamento completo, vou fazer o hospital só para elas. O Hospital da Mulher, ali ao lado do Mário Gatti. O local, o projeto e o dinheiro para a obra já estão garantidos e todas as mulheres de Campinas terão o cuidado e o respeito que merecem. Sou Dário, médico e gestor. Tô pronto para Campinas. Coligação, prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DEM, MDB. O para-brisa trincou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O farol quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O retrovisor quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Autoridade no assunto de verdade, com toda a qualidade. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Saúde, educação, transporte e esporte. Fiscalizar o executivo. Apoio aos microempreendedores individuais. Ailton Lourenço. Tio, 55500. Comprometimento. Arthur Orsi, prefeito. Campinas, no lugar que merece. Eu, Dr. Flávio Araújo, peço seu voto.
para uma Campinas melhor, uma saúde sem corrupção. Vote 55555. Campinas com Orsi 55 a prefeito. Vote nos candidatos do Solidariedade. 77000. Feche com o foguinho você também. 77000. Não esqueça. 77000. Tô com Rafa Zimbaldi, prefeito. 77677, Clovinho Cordeiro do Jornal do Castelo. 77677. Estou com Rafa Zimbaldi. Sou Carlinhos Mendonça, candidato a vereador 77118. Trabalho, competência e respeito. Com Rafa Zimbaldi, prefeito. Vote em Rose Avelino. Meu número é 77744. Estou com Rafa Zimbaldi, prefeito. Vote nos candidatos da nossa coligação. Mais por Campinas, melhor pra você. Avante, PL, Podemos, PP, PROS, PSC, PSDB e Solidariedade. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. E vem o time do Vitória, bola lançada na área para Léo Ceará, pênalti! Penalidade máxima para o Vitória. Uma bola muito ligeira, lançamento para dentro da grande área e o árbitro incontinente apontou a marca da Cal, é pênalti. Vai tomando posição Léo Ceará para fazer a cobrança do pênalti na marca de 7 minutos e 50. Não sai da área, fica ali com os pés em cima da linha frontal da grande área. Gabriel Mesquita, vamos lá. Gabriel Mesquita, eu sou mais você, é contigo, é com você. 1,98 m. Partiu Léo Ceará, vem no trote, vem com paradinha, pé direito, bateu, é gol! Gol! Gol do Vitória! Na marca de 8 minutos passados, primeiro tempo, Léo Ceará, ele esperou até o último segundo para observar o movimento de Gabriel Mesquita, e aí bateu no canto oposto do goleiro Bugrino, a bola tocou na rede, é o gol do Vitória. Léo Ceará, camisa 9, abre o placar do jogo no Barradão. Vitória 1, Guarani 0. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado, em todos os momentos. Café Morais, um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho, em todos os lugares. É bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. É do Pinheiro. Vamos lá então, Jorginho, ouvimos aí, Vitória 1, Guarani 0. Olha, Edu, eu no intervalo, se fosse o treinador do Guarani, nesse momento voltaria com apenas uma substituição. O Renanzinho, apesar, né, de toda a juventude, de a gente perceber que ele busca, quer, às vezes tenta alguma jogada ou outra, não dá também para ficar botando a culpa no menino, eu acho que tem uma alternativa diferente. Eu voltaria com um time diferente, uma plataforma diferente, né? Por isso eu tiraria o Renanzinho e traria o Giovani para jogar na função de origem dele, que é um meia de articulação jogando ali por dentro, à frente desses três homens, que seria o Bruno Silva, Crispim e Persson, para fazer um losango de meio de campo. E aí tem duas alternativas: ou o Rafael Costa para jogar ao lado do Todinho, ou o Murilo Rangel. Eu colocaria o Murilo Rangel, e eu vou dizer o porquê. O Giovani, em alguns momentos, quando ele joga por dentro, ele tem cacuete, ele sai ali para fazer um terceiro atacante. Então, quando o Guarani tiver a bola, ele passa a ser um terceiro atacante, chegando junto ali, e se em algum momento ele errar ou ficar atrasado na recomposição, o Murilo Rangel vem ali no setor e fecha. Então tem essa alternância que pode aí complicar, né? Ou dificultar para a defesa do Vitória. Então por isso eu entraria com o Murilo Rangel, deixo o Rafael Costa aí mais aí pro meio do segundo tempo para tentar uma alternativa diferente. Então essa substituição que eu faria. Eu acho que o Guarani não fez um
um mau jogo, não. Muito pelo contrário. Acho que está bem organizado, né? Eu ainda tô com a impressão de que estava um pouco à frente o Léo Ceará no lance do gol. Respeito a opinião do Tigrão, quero ver um pouco mais. Ainda não tive a oportunidade de olhar de novo o lance, mas respeito também a opinião do Tigrão. Mas eu ainda fiquei com essa impressão, que ele estava um pouquinho à frente ali, Edu. Mas isso daí não vem ao caso, né? O que vem ao caso é que tá 1-0 e o Guarani tem que arrumar uma alternativa, o Felipe, né, Conceição, para que o Guarani possa pelo menos empatar o jogo e aí sim tentar, de uma forma ou outra, virar essa partida. Tem condição? Tem. Não, o Vitória não tem um time que toca a bola, né? Tem ali a posse de bola, claro, que joga com o resultado embaixo do braço, toca a bola, recompõe, né? Não é um time, começou com uma certa linha alta, mas depois veio aqui para uma linha média, né? Então já começou aí com uma manutenção de resultado. Segundo tempo, não sei se o Vitória vai sair, vai se jogar para tentar fazer o segundo gol. Acredito que vai esperar o Guarani para tentar explorar um contra-ataque. Nós percebemos aqui, aliás, até no lance do que originou o pênalti, que o Vitória estica demais as bolas, né? Para tentar pegar o miolo de zaga desprevenido, tem muita bola esticada ali lá pro Léo Ceará. Então o Guarani tem que estar muito atento a isso, porque às vezes pode pegar de surpresa e um contra-ataque aí o Guarani acabar tomando o gol. Então é isso, Edu. O jogo está muito equilibrado, na minha opinião. O Vitória tenta algumas jogadas, mas sem muita volúpia, digamos assim, né? Sem sair demais, sem se expor demais. E o Guarani, a hora que tem a bola, precisa ter um pouquinho mais de velocidade, né? Porque está dando tempo da recomposição do Vitória, que não é tão rápida, mas dá tempo. O Guarani é muito lento ali na saída. Persson precisa aparecer um pouco mais também, é um jogador que sai, que às vezes pisa na área, que tem um bom arremate fora da área. A gente percebe só o Crispim encostando, né? Precisava encostar um pouco mais. Você tem ali o volantão lá, que é inclusive um zagueiro, o Bruno Silva, que na minha opinião não comprometeu, fez um bom primeiro tempo ali, né? Que te protege. Então pode sair. Sai, é claro, a hora que perder a bola tem que voltar rapidamente. Mas dá para sair um pouco mais, né? O Pablo e o Eric aparecer um pouco mais na frente, mas aparecer com profundidade, né? E com qualidade nos cruzamentos. Muitos cruzamentos errados, principalmente nas bolas paradas também, precisa ajustar isso aí o Felipe. O jogo tá bom pro Guarani, Edu, dá pra tentar empatar, criou algumas alternativas, algumas chances, tem tudo pra empatar o jogo. Agora vamos ver como é que vai voltar o Felipe aí pro segundo tempo. Oi, Tigrão, sua análise, por favor. Edu, achei que o Guarani deixou a desejar no primeiro tempo, especialmente porque está enfrentando uma equipe muito fraca. Vitória errou passes, uma barbaridade, e fora esse Léo Ceará, que é um jogador interessantíssimo. Eu já tinha visto no empate 3-3 do Vitória com a Ponte no jogo lá no início, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Gostei muito da mobilidade desse jogador. Fora ele, que se mexe, que busca o espaço, que sai para a beirada lá do lado direito, eu não vi nada de especial nesse time do Vitória. Erra muitos passes, tem uma lentidão para sair jogando. É uma equipe que não tem um jogador no meio-campo que organiza, não tem um jogador no meio-campo que consegue ser o articulador e municiar bem o ataque. Tem o 10 aqui, o Alisson Farias, que ocupa uma posição muito parecida com a do Giovani no time do Guarani, até no número da camisa e no posicionamento. Ele é destro, mas faz aqui uma beiradinha para o lado esquerdo de ataque quando o Vitória ataca. E quando o Vitória não tem a bola, ele volta para recompor, para fechar ali a beirada esquerda defensiva da equipe baiana. Então nada, absolutamente nada de especial no time do Vitória. E o Guarani, com um pouco de futebol no segundo tempo, vira esse jogo. Mas precisa ser mais incisivo, precisa ser mais vertical, precisa ter um pouquinho mais de objetividade, de rapidez para soltar a bola. E com as mexidas que a gente falava aí, cada um vê o futebol de um jeito. Eu tiraria o Giovani, eu colocaria no lugar dele o Murilo Rangel, e eu tiraria o Renanzinho e colocaria de forma muito simples
O 9, o Rafael Costa, trazendo para onde está o Renanzinho agora, a presença do Júnior Todinho pelo lado direito, ele sendo destro, sempre faz aquele corte interessante por dentro e abre ângulo na diagonal para bater com a perna esquerda. Então o Guarani deixou a desejar no primeiro tempo, tomou um gol de pênalti e não teve forças para reagir e não proporcionou ao goleiro Ronaldo, esquisitão pra caramba, nenhuma defesa importante, fora uma bola parada, um escanteio batido pelo Giovani. Espero um Guarani mais vibrante e mais aceso no segundo tempo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória no Barradão. Vai Bugre, 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 vai Bugre! Começa a etapa final, hoje sempre Guarani, placar de 1-0, o time campineiro está perdendo, gol no comecinho do primeiro tempo, gol de pênalti marcado por Léo Ceará, Didi foi quem cometeu o pênalti, cobrança de arremesso lateral, o time do Vitória vem para a bola para fazer a reposição, o árbitro diz que não, foi uma falta, marcou falta para o time do Vitória. É o toque de braço. Vem Carleto, autorizado, é na lateral, lá pelo lado esquerdo. Momento de expectativa, há uma discussão ali do quarto árbitro com o próprio Carleto. Autorizado, Carleto vem para a batida, ele bate de esquerda, está autorizado. Partiu Carleto, enfiou o pé, levantou na área, passou por todo mundo, a bola sobrou pela direita, vem para a bola, Marcelinho bateu pro gol. Salva Didi! Embaixo dos paus, Didi! Didi salva o Guarani e vem no contragolpe, escapa Giovani, partiu na velocidade, vem pela esquerda, tentou levar, reclamou de um toque de braço do Rede. O árbitro não marcou, vem no contragolpe, o time do Vitória, bola levantada na entrada da área para Alisson Farias, subiu a bandeira marcando impedimento. Ele estava na banheira. É, mas essa banheira aí não é boa não, hein, Marquinhos? Fala, qual é a boa, Batista? A banheira boa é aquela gigante que você tem na sua mansão. Detalhe no ar. Não vai dar pro Alisson Farias, nesse pique que ele deu, foi pilhado de impedimento. Sentiu o postéria, como gosta de dizer o nosso especialista do gol aí. Goalkeeper. Sentiu o postéria, vai embora. Embolou. Embolou tudo. Tá tudo daquele jeito. Não vai dar. Coxa direita atrás, já foi. É um desfalque considerável para o time do Vitória. Ele é bom jogador, tem qualidade, um articulador e que chega na frente também. E aí, Gleger, se não entrar um melhor do que ele aí, não pode ser melhor, porque tá no banco, né? Sim. Às vezes pode mudar o jeito de jogar, né, o Batista. Mas se tá no banco é porque ele tá treinando melhor. É duro, né? A gente fica chateado. E tá acontecendo muitas contusões, né? Essa volta aí rapidamente dos jogos, pouco tempo de treinamento, tem complicado a vida dos preparadores físicos, aí não tenha dúvida. Bom, é o seguinte, o médico está acompanhando, né? Ele sai de campo e agora já vai um lá para o aquecimento, porque vai ter uma troca no time do Vitória. Me parece o Mateuzinho. Mateuzinho, isso mesmo. Mateuzinho. Mateuzinho vai entrar com a número 21. Mateuzinho está entrando, camisa número 21, está saindo, portanto, o Alisson Farias. Mateuzinho, jogador do Guarani, ele está emprestado. Espera um pouquinho, mas ele pertence ao Guarani e não tem cláusula para não enfrentar o Guarani? Não. Tá bom então, obrigado, hein?
Vem embora o time do Guarani pela esquerda no campo de ataque. Placar de 1-0. Tá perdendo o jogo. Giovani escorregou. A bola foi para fora. Chegou cortando e tirando a bola. Marcelinho meteu para fora para a linha lateral. É arremesso favorável. O time do Guarani pela esquerda. Aliás, é uma confusão imensa esse negócio de tem cláusula, não tem cláusula, pode, não pode. Eu sou totalmente contra, viu, Batista? Eu acho que se o jogador não está sendo utilizado no seu clube de origem, que tem contrato, empresta o jogador pro Vitória, um exemplo, no caso do Mateuzinho, por que não pode jogar contra o Guarani? Ou ele não serviu pro Guarani? Então, domina o time do Vitória, lançamento, Carleto meteu a bola lá no campo de ataque, Marcelinho abriu para Mateuzinho, ele se manda pela direita, recua chamando o Marcelinho, recolhe, ajeita a bola na perna direita, toca atrás pela meia direita, vem para Guilherme Rende, ele toca ainda mais atrás do campo de defesa para o zagueiro, placar de 1-0, o time do Vitória está vencendo o jogo, quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisor. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5,5 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio Barradão em Salvador, Vitória 1, Guarani 0. Olha, Libertadores, o Inter empata em Santiago 1-1 com a Universidade Católica e o Inter vai se classificando. Um abraço para o Zé Carlos de Hortolândia, o Jair de Jales e o Adilson Souza. Bandeirantes. Grande abraço para Ribeirão Preto, doutor Marcelo Tintibel. Grande abraço, muito obrigado. Grande audiência no AM 1270. E o senador Antônio Bel Neto em São Joaquim da Barra, na região de Ribeirão Preto, curtindo o som da Bandeirantes. Muito obrigado pela audiência, senador Antônio Bel Neto. Acessórios 3 Vias, você faz a manutenção do seu caminhão ou picape com o melhor atendimento e na compra da peça ou acessório, a instalação é na hora. Confira na loja, Rua Batista Raf 53, Aparecidinha, Campinas. Ligue 3782-6060. 6, quase 7, segundo tempo, placar de 1-0, gol logo no comecinho do jogo, pênalti. Quem bateu foi o Léo Ceará, placar de 1-0. O Marquinhos, teve alguma alteração no Guarani para o segundo tempo? Não. E no Vitória? Também não. Só o Mateuzinho, né, que entrou depois por motivo de contusão. Persson domina na passada, já rolou por dentro para Todinho, abriu na lateral. Giovani dominou, recolheu, ajeitou na perna direita, bateu, houve o bloqueio, a bola voltou, sobrou pela esquerda e não deu. O árbitro Daltron pediu uma falta, o árbitro deu tiro de meta para a equipe do Vitória. Giovani não ganha uma, hein? Nenhuma. Só uma, Giovani. Marquinho, opa, tá com o despertador aí? Ah, eu vou dar o despertador pra ele e também pro Felipe pra colocar o Murilo Rangel no time, né? Então manda pra ele o despertador, dispara ele aí, dispara ele aí. Hoje não dá, hein, o Tigrão, tá longe pra caramba, velho. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e o aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Giovani dominou, rolou por dentro, placar de 1-0, perde o jogo. Giovani para Daltro, pé canhoto, bateu cruzado, chega, tira, afasta o zagueiro, a bola vai para fora, para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, vem para fazer a cobrança Eric Daltro. Comecinho da etapa final, estamos com 8 minutos, já estamos com 8 minutos passados, arremesso lateral, Eric Daltro levantou na área, subiu, afastou o zagueiro, a bola voltou, pé direito, bateu, Valber subiu, vai embora. Para fora pela linha de fundo, bateu com violência, mas errou completamente a bola por cima do gol. Chute do Valber, é tiro de meta para o Vitória bater. Esse chute do Valber aí foi parar lá na perimetral em Salvador. Pegou mal na bola, subiu, foi embora, tiro de meta
1-0 Vitória. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E vem pela direita, aí escapou, partiu, vai para a bola, Leandro Silva bateu cruzado, chega Bruno Silva, tira, jogou para fora pela linha de fundo em escanteio pro Vitória bater. Não quis saber de brincadeiras, o zagueiro Bruno Silva hoje de volante, escanteio a favor da equipe do Vitória. O Thiago Carleto tá chegando por ali. Thiago Carleto vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio, quase 10 da etapa final, placar de 1-0, Guarani vai perdendo o jogo no estádio Manuel Barradas, autorizado, time do Guarani vai se fechando inteiro lá dentro da grande área, intensa movimentação, inclusive com os zagueiros, João Vitor e Maurício Ramos lá dentro da área bugrina, vem para a bola Carleto para a batida de pé, trocado, o perigo aumenta, autorizado, Carleto demora para fazer a cobrança, o árbitro quer conversa, quer diálogo. Ele gosta de uma resenha. Ele vai, fala com um, fala com o outro, chama o jogador do Guarani, chama também do Vitória, conversa com o zagueiro, conversa com um aqui, com outro ali. Agora vamos para a cobrança de escanteio. Carleto, autorizado, partiu, pé canhoto, jogador em saída, bateu por baixo, a batida, Marcelinho bateu em cima do paredão bugrino, chega, afasta, tira, arma o contragolpe, tentou sair jogando, o árbitro vai dar cartão. Lucas Cândido deu uma cacetada, Guarani tentava se organizar rapidamente para o contragolpe e o árbitro marcou, olha... Uma chegada violenta, falta, lance para expulsão, hein, Marquinhos? Ficou barato para Lucas Cândido, número 15 do Vitória, só amarelo para ele, Batista. A Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Pinta na Saci, pintou gol onde, Edu? Você falou da Saci, puxa, pintou a gol do América de Cali na Arena Grêmio. Segundo tempo, Libertadores, Grêmio 0, América de Cali 1, mas o Grêmio já está classificado, isso também não prejudica o Internacional. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Ô Gleger, e esse lance aí, hein, do Cândido, Lucas Cândido no Renanzinho. Renanzinho, o santo dele é forte, escapou de uma pegada violenta, poderia ter quebrado a perna, hein? Jogada violenta, né, Batista? Bem assinalado o cartão. E ele também por ter matado a jogada, né? Porque seria um contra-ataque, poderia o Guarani surpreender aí. Eu acho que o jogo do Guarani é esse. Tentar ir um contra-ataque, jogadas de velocidade, ou alternativas diferentes. O Vitória, se a gente percebe, perde a bola, recompõe rápido e dificulta ainda mais a penetração. E vem o Guarani, Pablo, pé direito, cruzou na área, subiu João Vitor, afasta, tira, a bola voltou na cabeça de Bruno Silva, mas ele erra o passe, vem Carleto, tirou, afastou, rolou lá pelo lado esquerdo no campo de defesa, vai sair jogando o time do Vitória. Guarani mantém uma marcação com 4, 5 homens à frente, Maurício Ramos levanta a bola no campo de ataque, o Guarani retoma, vem com Pablo pela direita, recuando para Valber, pisa na bola, arruma, vem dominando lá pelo setor direito. Aliás, é o Didi, capitão do time do Guarani, recua de longa distância, recua para a entrada da grande área, vem lá atrás Gabriel Mesquita, volta a bola para o Didi pela direita, enfiou no campo de ataque pela meia direita, placar de 1-0, o Guarani está perdendo o jogo, tem que acelerar, o tempo vai passando, Pablo rolou, vem por dentro, Bruno Silva dominou, girou em cima do próprio eixo, toca atrás pela direita, Crispim dá um tapa na bola para Persson, abriu para Renanzinho, pé direito, tentou o cruzamento, a bola veio para Todinho, pingou, subiu, tirou o zagueiro, a bola voltou, chega Eric Dalton, toca na bola, subiu lá atrás, afasta, tira, afasta João Vitor, a bola voltou, sobra com o time do Vitória no campo de defesa. Na Saci Tintas, tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil, vai pintar, pinta na Saci. Chegou, dominou, Léo Ceará, arrancou, vai para a área, tentou o drible, Gabriel Mesquita, Didi, apareceu para afastar, veio com perfeição para tirar.
Didi que cometeu um pênalti, mas agora evitou um gol do Vitória, hein, Marquinhos? Mas você viu de quem foi a jogada? Do Mateuzinho, ex-jogador da equipe do Guarani. Jogadaço. Ele simplesmente deitou e rolou no costado do lateral do Bugre e por sorte o Didi estava por ali. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. É um escritório comercial em São Paulo. Compre pela internet, acesse luitex.com.br. Placar de 1-0, Guarani perdendo o jogo no Barradão. Lá atrás, Bruno Silva domina, ele ajeita, tenta a passagem, erra o passe e expulsa o contra-golpe, vem para o jogo dominando, toca na bola, domina, tenta a passagem, recua no campo de defesa. Olha, tem uma alteração no Guarani, hein, Marquinhos? Júnior Todinho foi embora, entrou Rafael Costa. Rafa Costa tá no jogo, Batista. Rafael Costa está no jogo. Os comentaristas vão falar qual o número do Rafa Costa. 9. Número 9 para Rafa Costa. Bom, Tigrão, começa com você. Essa alteração aí, realmente era o Todinho que era para sair e era o Rafa Costa que era para entrar? Ele acertou no que entrou, errou no que saiu. O Todinho não estava bem, não. Mas estava jogando fora de posição. Teria que tirar o Renanzinho e botar o Todinho na direita, mais aberto. E o Rafael Costa centralizado. Para mim, acertou no que entrou e se equivocou na opção do que saiu. E para você, Gleger Zorzin? Eu também não tiraria o Todinho, Batista, e olhando o jogo... Vai lá, Batista. Vem embora o time do Guarani com o Perso na entrada da grande área para Rafa Costa. Tira lá atrás, afasta Maurício Ramos. Pois não, Gleger? Então, Batista, olhando aqui... E vem o time do Vitória, Léo Ceará, pé direito, bateu, defendeu, Gabriel Mesquita. Uma bola marota, elétrica, Léo Ceará bateu da intermediária. Gabriel Mesquita estava um pouco adiantado, mas conseguiu voltar a tempo em 2 tempos. Conseguiu evitar o gol do time do Vitória, Marcos Luiz. Léo Ceará inteligente, percebeu que o Gabriel Mesquita... Bruno Silva dominou, rolou pela direita, vem pra bola, bateu de perna direita, Renanzinho vai pra fora, pela linha de fundo, saiu. Batida cruzada, pois não, Marquinhos. E completando o lance, Batista, o Léo Ceará percebeu que o Gabriel Mesquita estava adiantado, tentou por cobertura, aí a gente tem que levar em consideração a inteligência do goleiro. Deu um passo para trás e fez a defesa, segurando aquele que seria o segundo do Vitória. Olha, a falha foi do Didi, hein? Ele foi para cima do Léo Ceará, errou o bote, tá estranho. Tá muito estranho o Didi. É que o Gabriel Mesquita se virou do jeito que ele podia lá e conseguiu evitar o gol do Léo Ceará. Pois não, Gleger, eu acabei cortando você no lance do Léo Ceará. É, uma bela defesa, foi inteligente o Gabriel, né? Percebeu que estava adiantado, deu 2 passos para trás e fez a defesa. Agora, Batista, eu não teria tirado o Todinho, acho que ele é um jogador importante, jogador decisivo. Percebe o Renanzinho mal no jogo, né? Mas olhando as características do Vitória, dá para você trazer o Crispim e o Persson aqui na volância do time, faz 2 volantes, tira o Bruno Silva e coloca assim o Rafael Costa. Aí você tem 2 atacantes com 2 homens no extremo e 2 volantes ali que conseguem fazer a contenção. Você fica com um time um pouco mais agressivo. Felipe trocou o 6 por meia dúzia. Amarelo. Vai, Valber, 34 do Guarani. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Falta Carleto do Vitória, vem nela, autorizado sempre com aquele passe miúdo. Partiu o pé canhoto, levantou na área, subiu Léo Ceará de cabeça, Gabriel Mesquita. Cabeçada fraca, mas o Mesquita estava bem no lance, pegou firme, sem rebote. Tentou ligar já o Guarani no contra-ataque, Batista. Acessórios 3 Vias, você encontra os melhores preços em peças, acessórios, serviços para o seu caminhão ou picape. Compre online, acesse acessórios3vias.com.br. E se você não encontrar algum produto no site, chame no Zap 97403
2077. 1-0 pro Vitória. Guarani vai perdendo no Barradão. Lucas Cândido tenta sair jogando. O time do Guarani tem uma marcação alta, mas não consegue levar a vantagem. Rende, vem nela. Domina soltando pela direita no campo de ataque. Vem pra bola, Mateuzinho. Limpou o pé canhoto, bateu pra fora pela linha de fundo. Puxou pra perna canhota, bateu, mas errou o alvo. A bola subiu, saiu, tiro de meta pro Guarani bater. Pra sorte do Guarani, ele errou na opção, Batista. Se ele faz o cruzamento, o Léo Ceará estava entrando lá do outro lado, optou pelo chute e saiu sem nenhum perigo. Mateuzinho e Renanzinho eram companheiros no time do Guarani, no time de juniores, né? O time que disputou a Taça São Paulo. Com Pedro Moraes, Pedro Acorce, essa meninada toda aí, Batista. Quem arrebentava naquele time era o Davó e o Mateuzinho fazia uma fumaça realmente impressionante. E o Bidu também, né? Bidu também fazia parte daquele time, né? O Pedro Acorce, que nem no Guarani tá mais. Realmente jogadores muito bons que fizeram um grande campeonato, Taça São Paulo, mas daqueles todos, só o Bidu. E vem dominando pela direita, se manda Leandro Silva, vai em cima da marcação, chega, tira, Valber. Ele tirou, jogou pra fora, pra linha lateral. É arremesso pela direita, 20 minutos passados do segundo tempo, 1-0 pro Vitória, que tem arremesso lateral pela direita. Leandro Silva cobrando, tocando na frente pela direita para Mateuzinho, voltou para Leandro Silva, fecha a porta, Eric Daltro tira, joga para fora para a linha lateral. É arremesso outra vez para o time rubro-negro de Salvador. Cobrou o lançamento na área, fechou, Mateuzinho tira, a bola vai embora, mas tem um do Guarani caído e também estava impedido o Mateuzinho, Marquinhos. É o Didi, capitão do time, está caído ali, jogador do Bugre, Batista. O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias, o melhor self-service, grande variedade. Carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas, sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral, 788.10 Restaurante. Mande uma mensagem para 971021493, é o nosso WhatsApp, 971021493. E acho que não dá pro Didi, hein, Batista? Mais um problema muscular, né? O Romércio tá ali, ó. Tá na beira do gramado, acho que não dá pro Didi, não. Tava achando. Sabe o que foi ou não? Embolou, Tigrão. Postera, ele deu uma esticada na perna ali para fazer o corte, né? E olha, quantos problemas musculares está tendo o Guarani. E aí o treinador fala que não precisa contratar. Agora domina o time do Guarani, vem pro lançamento cumprido no campo de ataque pela esquerda. Giovani dominou, recolheu, puxou no contragolpe, passa o pé direito em cima da bola, passou o Eric Daltro. O Giovani tá com brincadeira, né, velho? Não tem condições. O Guarani com 3 opções para passe, ele sozinho não consegue ganhar uma única jogada. Ele perde todas as bolas que vem para ele. É um Giovani completamente diferente daquele Giovani insinuante, habilidoso, lá do Atlético Paranaense, até mesmo do Goiás, do Paraná, emprestado pelo Atlético Paranaense. Lamentável, sinceramente, desisto do Giovani, hein? E vai entrar, tem ali também o Murilo Rangel e o Arthur Rezende, Batista. O Batista. Além do Romércio com a 33, desculpa, Gleger, além do Romércio com a 33, esse já está confirmado, né? Vai entrar o Romércio com a 33. Vamos observar as outras alterações do técnico Felipe Conceição. Não, eu só queria dizer que o Giovani, esse mesmo Giovani que o Batista citou aí agora, não jogava na função que ele está fazendo, jogando pelo extremo. É um jogador por dentro. Não sei se você se lembra lá nas mãos do Carpini. Sai o Persson com a 18, entra o Arthur Rezende com a 80. Essa segunda alteração. Ali conversando, o Persson foi embora. Arthur Rezende com a número 80 está no jogo. E a terceira alteração do técnico Felipe Conceição. Vamos observar ali. Daqui a pouco também 2 alterações no Vitória. Tá aí. Sai o Giovani, número 11, para a entrada do garoto. Ele não coloca o Murilo Rangel, que estava aquecendo. E coloca o Eliel, garoto,
Lateral pelo lado esquerdo é da base Eliel com a 36. Seguindo o Gleger. Então, Batista, o Giovani está jogando numa função diferente daquela de origem, né? Tanto que eu dizia que eu voltaria com ele jogando por dentro. Acho que ali é a função do Giovani, as características do jogador para jogar ali na articulação do time. Tá muito mal na partida, segundo tempo ele piorou mesmo. Primeiro tempo até tentou algumas jogadas, mas segundo tempo tá muito mal. Eu também teria tirado, mas a gente tem que ressaltar isso, né? Não tô aqui para defender o jogador. Ele tá jogando fora de posição, né? Todas as vezes que ele joga aberto, ele não faz bons jogos. Todos os jogos aí que nós criticamos a presença do Giovani, ele tá jogando aberto pelo lado esquerdo. Aí você tem que botar um jogador com cacuete. Você viu, olha, agora entrou o Mateuzinho aí, ó, tá arrebentando com o jogo. Mas é um jogador que tem essa característica de jogar pelo lado. O Giovani não tem. Alteração também no Vitória, Batista. Vai. Saindo o Marcelinho com a número 84 para a entrada do Júnior Quixadá com a 18. Essa primeira alteração. E a outra, a saída do Evandro, 77, para a entrada do Léo com a 33. Só Léo, repita o número do Quixadá. Quixadá é 18. Quixadá, camisa número 18 e o número do Léo. O Léo vai com a 33. Dominou o lançamento lá pelo setor direito, veio para a bola, tentou cruzamento em cima da marcação. A bola bateu na defesa e foi embora para fora pela linha de fundo. É escanteio para o Guarani bater. Só confirmando aí, Batista, o Léo é 33. 33. Escanteio, Maurício Ramos cortou o chute de Eliel. Escanteio. Partiu Crispim, pé direito, a bola viaja alta, vai para a área, subiu lá atrás, Léo Ceará ajudando a defesa para afastar, tira, a bola voltou, dominou, Crispim pela direita, perdeu, tentou a recuperação, comete falta, é falta no campo de defesa, lado esquerdo, é falta para o Vitória. E aí, Tigrão, 26, as alterações do Guarani. Tô achando que a ordem alienígena pousou a espaçonave no Barradão. Tô achando. Porque ele soltou o Eliel, tá? Ele soltou o Eliel. Ele põe o Arthur Rezende para dar um pouco mais de qualidade na saída da bola ali como segundo volante, né? E bota o Eliel para tentar fazer ali uma beirada do lado esquerdo, onde estava o Giovani. Ele faz uma linha de dois jogadores, uma dobra, como o pessoal gosta de dizer aí, pelo lado esquerdo, com o Eric Daltro e agora com o Eliel. Olha, pode dar certo. Ele é um menino promissor aí da base, ainda muito verde, mas já entrou fazendo fumaça. Só que eu acho que é obra da ordem alienígena que às vezes invade o cérebro dos treinadores e eles fazem algumas bobagens. E qual é a posição do Eliel, hein, Marquinhos? Lateral pelo esquerdo. Lado esquerdo. Lateral esquerdo, mas sim, entrou na direita, tá jogando na direita, né? Tá jogando na direita. E houve uma alteração na alteração aí. O Eliel tá do lado esquerdo, fazendo a segunda linha esquerdo, ali. Eliel. E ao invés do lado esquerdo. E ao invés do Léo Batista com a 33, é o Rodrigo Carioca com a 37. Então Rodrigo Carioca 37. Rodrigo Carioca com a número 37. Alteração no time do Vitória e é falta pela direita, campo de ataque, falta para o time do Guarani bater. Vem para a bola Arthur Rezende, arma perto à direita na marca de 28 minutos. O Guarani adianta suas fileiras, 1-0 para o Vitória, não há barreira. Autorizado, Arthur Rezende, pé direito, levantou na área, subiu o toque de cabeça do zagueiro, a bola voltou com o Rafa Costa, não conseguiu dominar. Contra-golpe armado, Vitória sai pela direita, na velocidade Léo Ceará tenta, se enrolou com a bola, perdeu, recupera a posse de bola no campo de defesa, vem Eliel, toca atrás pela esquerda, lançamento errado, vem lá atrás do campo de defesa, o time do Vitória sai dominando. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafémorais.com.br.
29 minutos passados, etapa final, o tempo vai passando, o Guarani tem que empatar o jogo. Placar de 1-0, tá perdendo o jogo. Domina a bola pela direita, Valber tenta o passe na lateral para Pablo, chega bloqueando o lateral do Vitória. É arremesso lateral, vem pela direita Pablo para fazer a reposição. Momento de expectativa, o Léo Ceará tá caído, sente cãibras. E o jogo será paralisado para atendimento ao 9 do Vitória. A chuteira dele parece aquela pilha antiga, né, Batista? Amarela. Sim, a Rayovac. Isso aí, olha lá. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. A rapaziada está com uma sede monstro, hein? O jogo está parado para o atendimento ao Léo Ceará. Salvador não é fácil não, Batista. E vou falar uma coisa pra você. Depois do jogo, que sede, hein? Radiador fervendo igual o Chevetão. Você teve um também, Batista? Sem dúvida. Chevetão, batendo biela, fumando. Verdade. Nossa, como fumava. Valber toca na bola, parte de perna direita, abriu na lateral pela esquerda. Trabalha tentando levar à frente, não conseguiu. Veio para a bola Eliel, roda a bola, toca lá atrás, começa outra vez o jogo. Vem na bola Romércio, metendo para Pablo, virando por dentro pela direita para Arthur Rezende, conseguiu deslocar. Um passe na ponta pela direita, falta! Vai sair cartão amarelo, Carleto chegou com força excessiva. O árbitro viu e marcou falta para o Guarani bater. A falta aconteceu em cima do Pablo, jogador do Guarani, o Carleto, lateral para lateral. Carleto foi lá e apelou, Pablo. Está se levantando o jogador do Bugre. O Batista, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui Luitex. Máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mojimirim e um escritório comercial em São Paulo. Luitex.com.br. Falta para o Guarani, Arthur Rezende, pé direito, levantou na área, subiu, o zagueiro afastou, voltou, pé canhoto, bateu, vai embora. Bateu de perna canhota, Murilo Rangel, que já entrou no jogo, bateu, chegou já batendo, a bola subiu, saiu, é tiro de meta para o Vitória bater. Só vou confirmar daqui a pouco a alteração, Batista, para ver qual jogador deixou gramado. Eric Daltro. É o Eric Daltro, né? Então tá, Murilo Rangel com a número 91 no Guarani. Murilo Rangel, camisa número 91. Portanto, Eliel vai para a lateral esquerda, né? Já estava por ali fazendo uma dobra. E entra Murilo Rangel. E aí, Tigrão, esta alteração, mais uma no time do Guarani. Aliás, é a última. Então, não era mais fácil ter queimado só uma? O Murilo Rangel no lugar do Giovani? Então ele teve que fazer a ponte, entra o Eliel, depois sai o Eric Daltro, aí volta o Eliel, e aí vai jogar o Murilo Rangel onde estava jogando o Giovani. Por que não direto e fica com mais uma para depois? Ele fez uma inócua e agora faz uma certa, ele precisou de duas para acertar uma posição. Ordem alienígena. Realmente não dá para entender, né, o que acontece com o Guarani, porque muda de treinador e o treinador que chega começa a fazer as mesmas coisas que o treinador anterior estava fazendo. E veio o Guarani, ele é o pé canhoto, bateu cruzado e para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Vitória bater. Pediu desculpas o Eliel, tentou fazer o cruzamento, pegou mal na bola. Agora, você falou de Chevetão. Quando o Tigrão me conheceu, tinha um Chevetão preto com motorzão de Opala. Lembra desse aí, Tigrão? Eu lembro. Quando ele ia para Indaiatuba, normalmente quebrava bem antes. Ô, Batista. Pois não, Gleger. Não, só para dizer, olhando aqui a plataforma, aparentemente, ele vai estar com 3 zagueiros, tá? Ele traz o Murilo Rangel para jogar ali
para fazer uma segunda volância e jogou o Bruno Silva lá para jogar entre os zagueiros. Guarani dominou, vai pra bola, Crispim partiu, levou pra linha de fundo, bateu cruzado, o zagueiro falhou, entrou, pé canhoto, bateu, Didi entrou, bateu, é gol! Gol do Bugre! Avante, avante, meu Bugre, vou vibrar e testemunhar. Na marca de 34 minutos passados do segundo tempo, a bola pela esquerda, partiu Crispim numa jogada espetacular. De perto a canhota, bateu cruzado, Arthur Rezende bateu na bola e Rafael Costa chegou para tocar da bola, meteu no fundo do gol e ela fez... Rafael Costa faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Gol de centroavante, oportunista, determinado, iluminado, se contundiu, mas conseguiu tocar a bola para a rede. Está caído no solo neste momento, mas fez o gol do Guarani na raça, na determinação, na coragem. É o artilheiro do Bugre para empatar o jogo, Rafa Costa. Rafa Costa significa rede, a bola pro fundo do gol do Vitória. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Rafael Costa, 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 Rafa Costa, camisa 9. E empata o jogo no Barradão. Guarani 1, Vitória 1. Hoje sempre Guarani. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Jogada trabalhada pelo lado esquerdo da equipe do Guarani, Batista. Primeiro Lucas Crispim meteu o cruzamento, a bola chegou a tocar do Arthur Rezende e sobrou para o Rafael Costa. Mesmo desequilibrado, o atacante do Guarani conseguiu fazer o gol. E o Thiago Carleto pegou por trás. Falta perigosa. Deveria ter sido advertido pelo árbitro. Empata o jogo Guarani, Rafa Costa. 1-1 em Salvador. Lança-se Tintas, tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 37, Tigrão, como falava o falecido, saudoso, que Deus o tenha, ele, Carlos, certo é o que dá certo, hein, Tigrão? Mas ele fez uma bobagem, depois ele corrigiu com a entrada do Rangel, e aí ele botou o Rangel mais centralizado e abriu o Crispim para a esquerda. O Crispim que estava fazendo uma meia água entre a direita e a faixa central do gramado. E aí na primeira do Crispim, grande jogada, saiu o gol pelo grande oportunismo do Rafael Costa. Grande oportunismo. Mas é assim, espero que o Rafael Costa volte, já voltou, tomou uma pancada nas costas, que o Guarani já fez as 5 e poderia ter feito só 4. Escanteio pro Vitória, Carleto é quem vai cobrar, está autorizado, 37, quase 38, partiu, pé canhoto, levantou na área, subiu o Roberto para cortar. O árbitro já parava marcando uma falta na defensiva do Guarani. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. O jogo está empatado. O time do Guarani, o Gleger, tem fôlego para ainda vencer este jogo. 1-1, tá bom, hein, Gleger? Depois da entrada do Murilo Rangel aí nesse meio de campo, as coisas vão acontecer, Batista. Você vê que a primeira jogada ali, e essa alternância de lado é muito importante, né?
Você vê o Crispim jogando lá pelo lado direito, veio aqui do lado esquerdo, fez a jogada, confundindo a defesa do Vitória e saiu o gol. E o Rafael Costa, né? Presença diária. Jogador desse não pode ficar no banco nunca. Placar de 1-1, o jogo está empatado no Barradão. Vem embora o time do Vitória, bola aberta pela ponta direita. Vem pra bola, Mateuzinho, pé direito, bateu cruzado na área. Romércio chega pra cortar, tira. Mandou para fora pela linha lateral, é arremesso pela direita. Leandro Silva vai cobrar para o time do Vitória. Autorizado, soltou pela direita, vem para a bola, pé direito. Guilherme rende, bateu cruzada em cima da marcação. Romércio tira de novo. Desabou. Quem? Renanzinho, muscular, hein? Olha lá. Aí ele fez duas para arrumar uma. E o Renanzinho vai ter que ficar em campo fazendo o número. Essa é a minha crítica. Mas ele consertou. Né, quando ele traz o Eliel, e aí, ao invés dele fazer a segunda linha, ele vai fazer a primeira linha. Só que ele queimou 5 e poderia ter queimado 4, eu acabei de falar. Agora, nós dissemos aqui no intervalo, um pouquinho assim, jogando um tostãozinho de bola, que o Guarani poderia virar esse jogo, porque o Vitória fez o gol a 8 minutos do primeiro tempo, mas ele é um time tão limitado, mas ele é um time tão sem confiança, que dos 8 do primeiro tempo até agora, aos 34 do segundo, quando ele tomou o gol, ele ficou tentando garantir um resultado mínimo, magérrimo. Esse foi o papel do Vitória, que toma um castigo numa jogada única, lúcida do Guarani no segundo tempo, mas ganhando de 1-0 está sujeito a sofrer o empate. Sofreu. E se o Guarani confiar um pouco mais e agredir um pouco mais essa equipe do Vitória, ele pode virar. O Vitória toma um castigo porque é um time covarde que quis garantir resultado durante 82 minutos mais acréscimos, tá sem pernas e agora toma o gol. Só que o Guarani com 1 a menos pode se complicar nesse finalzinho. Acho que não dá mais para o Renanzinho. Domina o Maurício Ramos, faz o erguimento da bola na área. O Guarani se fecha inteiro, placar de 1-1. Lançamento, a bola vem para a ponta direita. Leandro Silva domina, partiu em cima da marcação. Tenta a escapada, quem está lá atrás marcando é Murilo Rangel. Arremesso lateral, vem para essa. Leandro Silva cobrou, tocou por dentro para Quixadá. Volta na intermediária, adversária Carleto por dentro para Maurício Ramos. Limpou, dominou, saiu da marcação, tocou na frente. Em cima da marcação para Léo Ceará. Guarani conseguiu tirar, vem no contragolpe. Lançamento no campo de ataque pela meia direita para Arthur Rezende. Crispim lançou para Rafael Costa, recolheu o pé direito, cruzou na área, vem, tira de cabeça, afasta, tira o zagueiro para a volta, vem por dentro tentando Bruno Silva, bateu de perna direita, tocou torto e para fora para a linha lateral. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezone aqui em Salvador. Vitória 1, Guarani 1, Edu. Olha, é o seguinte, o Guarani empatou e fica em 15º lugar com 18 pontos. E domingo, o Guarani pega no brinco a equipe do Avaí às 18h15. Um abraço para o Ronaldo Torres lá em Correntina, oeste da Bahia. E para os bugrinos da Vila Industrial. Alteração, vai. Sai Léo Ceará 9 para a entrada do Jordi. Com a número 19, Batista. E a bola foi para a lateral, é arremesso. Vem para a bola Carleto para fazer o lançamento de bola lá para dentro da grande área. Vai usar a força do braço. Lançou na área, subiu. Arthur Rezende ajudando a defesa. A bola voltou com Vitória. Partiu Maurício Ramos, rolou para Carleto. Ele rola atrás, vem por dentro. Perna esquerda, bateu, rende para fora pela linha de fundo. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes, Campinas e Ribeirão Preto, também nos aplicativos e também em todas as plataformas digitais
é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. Placar de 1-1, o Guarani saiu perdendo logo no comecinho, um gol de pênalti cometido por Didi. E no segundo tempo conseguiu empatar o jogo com Rafa Costa. Placar de 1-1. Arremesso lateral, vai para cobrar pela direita, toma a posição o time do Guarani. 44. Ainda não subiu a placa, não sabemos ainda do additional time. Mas o Guarani tem força técnica, é mais time, tem condições ainda de vencer o jogo. Quebrou, trincou, o Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. Bola parada, falta. É pela esquerda no campo de ataque. A falta é para o time do Vitória. Mais 5. Mais 5, vamos até 50. Bola parada pela esquerda, vem para fazer a cobrança, tomando posição Carleto, 45, vamos até 50. Portanto, são mais 5 minutos. Autorizado, vai para a bola Carleto para a cobrança de falta. O time do Vitória, todo ele no campo de ataque. Partiu Carleto, pé canhoto, mandou uma bomba, lançou para Jordi, toca de cabeça, a bola dentro da grande área viva, vem lá atrás, o Guarani se defende como pode, chega, rasga firme, tirando dali, a bola caiu dentro do círculo central. Guilherme rende, devolve a bola para o campo de ataque lá pela ponta direita, vem na bola Murilo, Rangel disputou, tirou, dominou, carregou na perna direita, levantou no campo de ataque, passe errado, domina o time do Vitória, vem para o jogo, partiu, levou na perna direita, de perna direita, bateu Rodrigo Carioca em cima da marcação do Guarani, se fecha com a malha de marcação quase que intransponível, a bola veio pela direita, Leandro Silva levantou na área, subiu Gabriel Mesquita. Amarelo. Vai. Amarelo para o Léo Ceará. Tem certos cartões, como você mesmo fala, Batista, que a diretoria tem que punir, né? O Léo Ceará foi substituído, estava no banco de reservas, foi advertido, se levantou, chutou a placa e tomou o cartão. Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e um escritório comercial em São Paulo. Acesse e compre pela internet luitex.com.br. E daqui a pouco tem o jogo aberto com Edu Pinheiro. Saiu mais um amarelo. O Carleto já tem cartão, hein, pois Marquinhos? Na minha marcação, o Carleto já tem cartão. E ele deu novamente cartão aí pro Carleto. Ou ele tá desligado, a gente vai confirmar daqui a pouco, né, Batista? O time do Guarani está com 10 homens em campo. Renanzinho saiu contundido. Foi expulso o Carleto, olha lá, ó. Carleto está expulso, já tinha cartão, cometeu uma falta por trás no Arthur Rezende, tomou o segundo cartão, portanto está expulso. E os dois times agora com 10 homens em campo. O Guarani está com 10 porque o Renanzinho saiu contundido. Ele voltou, viu, Batista? Ele voltou, né? Voltou, tá fazendo número aparentemente, mas voltou. E que máscara esse Carleto, hein? Você viu o tapa que ele deu ali no... Ah, que máscara, hein, meu? Que máscara, hein? Vai para a bola o time do Guarani para fazer a cobrança de falta pela direita na marca de 48 minutos. São 2 minutos. É uma estocada final para ganhar o jogo.
Tem a chance o time do Guarani agora. Na cobrança de falta pela direita no campo de ataque. Levantamento, bola cruzada na área. O desvio chega pegando lá atrás. Ronaldo pega firme, sem rebote, Marquinhos. Nesse lance aí tem que falar pro cara do caminhão ser rápido, né, Batista? Domina o time do Guarani, vai pro campo de ataque. Domina, tentando a passagem, Leal pela esquerda, rola na lateral, marcação, chega, tira Leandro Silva, joga pra fora, pra lateral, em cobrança de arremesso lateral. Vem pra bola, vai se preparando o time do Guarani pra cobrança de arremesso. É pela esquerda, toma posição, Eliel, vai cobrar, está autorizado, cobra, toca atrás, pela esquerda, não tá valendo, hein? Pô, mas como é chato esse árbitro. É o seguinte, no meu apito, ele fala. Arremesso lateral, Eliel cobrou, levantou para Rafa Costa, a bola voltou no Murilo, Rangel abriu para Eliel, não conseguiu dominar. Pintou. Só para brincar um pouquinho, o nome dele é Wagner Hillway. Podia ser Wagner Replay, né, Batista? É, ele gosta de parar na jogada, é no meu apito. Pintou, vai pintar, pinta na Saci, pintou, gol onde? Olha, Libertadores, o Batista, lá em Santiago, o segundo gol do Universidade Católica, no finalzinho 2-1 no Inter. Mas o Inter mesmo assim vai se classificando, finalzinho na Arena Grêmio, Grêmio 0, América de Cali 1, então vão se classificando Grêmio e Inter. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Olha lá, Batista, ele não tinha autorizado outra vez, olha lá. O cara tem algum problema assim, né? Não é possível. Ele faz questão de que a autoridade é dele. Falta pela direita, vem pra bola, pé direito, levantamento de rende lá pra dentro da grande área. Chega bem o time do Guarani. Valber pra afastar, tira, apita o árbitro. Termina o jogo. Considera o resultado positivo. Guarani no primeiro tempo, logo no comecinho, tomou o gol de pênalti, mas correu atrás e conseguiu empatar com o Rafa Costa, camisa 9, metendo na rede um gol de oportunismo, empata o jogo final do Barradão. Guarani 1 também para o Vitória, termina o jogo e vem aí a sequência, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Ok, Guarani empata 1-1, 15º com 18 pontos. No mais é que eu vou ser, hein, Marcos Luiz. Legal, Edu. Jogadores estão deixando o gramado. Daqui a pouco ouviremos os atletas também. Deixa eu ouvir aqui o Maurício Ramos, o zagueiro. Vamos ouvi-lo. Atleta do Vitória. É verdade, acho que a gente tem que espantar essa fase. Toda vez a bola está no nosso pé, a gente vem tomando gol. Então a gente tem que amadurecer. Mas a gente tem que abrir o olho muito rápido. Porque a gente está ali na parte de baixo, onde esse time tem que buscar almejar a parte de cima. Então, que sirva de aprendizado, que no próximo jogo a gente possa fazer o nosso melhor e sair vitorioso. O Maurício Ramos é jogador experiente do Vitória, ele que concedeu a entrevista coletiva, né, escolhido pela assessoria de imprensa do Vitória antes desta partida em Salvador. E é claro que com esse resultado, o Guarani, pelo menos o técnico Felipe Conceição, não perdeu no comando do Bugre, são 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, a última vitória foi contra o Cuiabá e este empate diante do Vitória. Guarani que voltará a jogar no campeonato no domingo que vem. Este jogo seria sábado, a CBF alterou também, como alterou de hoje. O jogo será domingo, às 18h15, no Estádio Brinco de Ouro, diante da equipe do Avaí. E o jogo contra o Juventude também já foi alterado, seria no outro sábado, também será domingo, dia 1º, às 18h15, só que este fora de casa no estádio Alfredo Jaconi. Edu. E o departamento médico lotado, né? Bidu, lotado, tem uma Kombi cheia. Bidu, Vagninho que não jogaram hoje. Bidu, Vagninho e agora o Rafael Costa, o autor do gol, vai falar deste empate do Guarani com sabor de vitória. Jogo realizado em Salvador, o empate por 1-1.
ter feito mais um gol, poder ajudar do Guarani. E um ponto importante, sabendo da qualidade, a força que o Vitória é dentro de casa. A gente tomou o gol logo no começo, tentamos buscar do começo até o fim do segundo tempo. Graças a Deus, feliz de fazer o gol, mas voltar de cabeça erguida agora para o jogo no próximo fim de semana, pontuar dentro de casa e continuar tentando buscar a parte de cima da tabela. Rafael Costa, que chegou até a dar um susto, né, na dividida com o jogador do Vitória. Se não me falha a memória, na época foi ali o Thiago Carleto, que acabou cometendo uma falta no atacante do Bugre. Encerrado o jogo, Edu, Guarani empata com Vitória por 1-1 e Rafael Costa fez o gol do Guarani. Daqui a pouco tem mais, muito mais do Bugre no jogo aberto da Bandeirantes, hein, Edu? É isso aí, grande Marquinhos, 1-0 pro Ceará, pro Vitória, gol do Léo Ceará. Aí sim, Léo Ceará fez 1-0 Vitória, 8 do primeiro tempo de pênalti. E o Rafael Costa empatou aos 34 do segundo tempo, 1-1. Oi, Tigrão, a sua opinião? Um jogo tecnicamente muito fraco, eu esperava, claro, mais do jogo, mas um grande resultado do Guarani. Nós falávamos no Bandeirante Esportiva de hoje para que ninguém desprezasse o empate. Claro que em caso de vitória, o Guarani teria ultrapassado o próprio Vitória, teria melhorado muito o seu posicionamento, ele iria lá para a 12ª, 13ª posição. Mas é um empate fora de casa contra um time que está desorganizado, que vive um momento de insegurança, que não está jogando absolutamente nada. Este é o Vitória. Porém, sempre é um adversário muito tradicional e muito difícil de ser batido dentro dos seus domínios. Então o Guarani vai fazendo claramente uma campanha de recuperação importantíssima, fazendo 7 pontos nos últimos 9 pontos disputados. O que, convenhamos, é algo muito positivo. E se o Guarani tivesse esse índice desde o início da competição, estaria de longe aí dentro do G4 e brigando pela liderança da competição, se tivesse esse percentual no campeonato todo das últimas 3 rodadas que ele conquistou. Eu acho que era um jogo onde, quando a gente analisa o resultado, né, sem analisar o que aconteceu nos 90 minutos, o resultado é bom. É uma conquista de 1 ponto fora. O Vitória continua na frente do Guarani, mas é um bom resultado, até porque o Guarani tem no domingo o Avaí em casa e com grandes possibilidades de somar os 3 pontos. Agora, depois que a gente vê o jogo, depois que a gente vê a fragilidade do time do Vitória, depois que a gente vê alguns equívocos que foram cometidos na escalação e também nas mexidas do time do Guarani, a gente fica com um gosto de quero mais muito grande, com a impressão nítida, mas assim, muito clara, completamente indiscutível, de que o Guarani, com um pouquinho mais de tesão e escalado de uma maneira um pouco mais correta e coerente, sem algumas invenções, ele poderia ter vencido a partida. Principalmente depois que nós vimos aquilo que o Vitória rendeu em campo. E eu digo que o jogo foi fraco, porque o Vitória fez 1-0 e não foi mais. Uma ou outra estocada, um chute aí que o Didi salvou praticamente em cima da linha, mas não bate e rebate. O jogador do Vitória fechou, né, o olho e bateu. E nenhuma grande defesa do goleiro bugrino, mostrando que o Vitória tinha como única preocupação tentar garantir aquela miséria que ele tinha no placar, aquela mixaria de um placar mínimo de 1-0. O Guarani não se desorganizou, talvez este tenha sido o grande mérito, tomou o gol e não se atirou desesperadamente para cima do Vitória, continuou numa cadência, num planejamento de jogo, esperando que ocorresse uma única jogada de lucidez. E ela aconteceu aos 34 minutos, belíssima jogada do Crispim, ele vai ao fundo, invertendo o lado onde estava jogando, no momento em que o Felipe Conceição tinha mexido ali do lado esquerdo, não sei se por orientação dele ou por própria iniciativa do Crispim, ele busca o lado esquerdo, vai ao fundo, cruza, quem recebe a bola para bater é o Arthur Rezende, ele faz uma virada e bate em gol, mas pega mal na bola, ela vira um cruzamento, e aí a vivacidade, aí a presença de área, o oportunismo do Rafael Costa, que divide com 2 ou 3 jogadores do Vitória e com
o lado de fora do pé, meio que desajeitado, meio que de costas pro gol, bota na rede e empata o jogo. Então, se o Guarani tivesse, por exemplo, entrado com o Murilo Rangel em lugar do Giovani, desde o início, tivesse entrado com o Rafael Costa em lugar do Renanzinho, algo que a gente cobrava antes do início da partida. Quando foi divulgada oficialmente a escalação, a gente já cobrava isso. Então, tivesse um acerto maior e colocado jogadores mais cascudos, mais experientes, um com faro de gol, um que arma bem, que se aproxima bem. O faro de gol é o Rafael Costa. O que se aproxima bem, chega bem com a bola e organiza o time é o Murilo Rangel. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o Guarani teria vencido a partida. Ainda assim, um bom resultado, mas o momento do Vitória é extremamente negativo. É um time que vai demorar um pouco para reagir se não contratar e vai brigar aí por uma situação vexatória na competição, a menos que contrate, a menos que traga jogadores de melhor qualidade e ainda está em tempo. Então, bom resultado sim, mas um pouquinho mais de confiança no seu próprio taco e escalado de uma maneira um pouco mais inteligente, mais coerente e aproveitando os melhores que vivem um melhor momento e mais experientes desde o início, o Guarani teria vencido a partida. No geral, já adianto até o meu conceito aqui com relação ao jogo. Jogo ruim, mas a obrigação de dar espetáculo não era do Guarani, e sim do Vitória, que jogava em casa, que tinha a obrigação de tomar a iniciativa, que tinha a obrigação de propor um jogo ofensivo vistoso e que fez 1-0 a 8 minutos de pênalti e depois não jogou mais. O Guarani esperou, aguardou o momento, não se desesperou e numa jogada lúcida conseguiu empatar e em cima disso, obviamente, traz para Campinas um ponto precioso, um resultado muito melhor para quem jogou fora de casa do que para quem jogou dentro dos seus domínios. Mas eu esperava mais do jogo e acho que por tudo aquilo que vimos, extraindo-se aí de uma somatória de tudo o que aconteceu, tirando-se a resultante, um placar que espelha com nitidez, com realidade, de forma correta, aquilo que aconteceu nos 90 minutos. O empate acaba ficando de bom tamanho e mostra, inequivocamente, aquilo que foi a partida de nível técnico aquém, mas que registrou um resultado que pode sim, claro, ser comemorado pelo Guarani. Poderia ter sido melhor, mas foi um bom resultado. Edu. Vitória e Guarani 1-1. Abraço para o Avelar do Jardim Aurélia em Gleger. Vamos lá, Edu. O tempo tá curto aí, né? O Joel Cardoso já tá me cobrando, mas eu vou tentar resumir aqui rapidamente. Olha, Edu, a gente tem que ressaltar que a primeira mexida do Felipe acabou não dando certo, né? Mas aí ele reposiciona o time, mexe novamente, né? E aí sim as coisas acontecem, né? E o Guarani, claro, enfrentou um time limitadíssimo, né? O time do Vitória, nós até comentávamos aqui em off, muito longe, né? Daqueles vitórias, de tantas glórias, de tantas conquistas, né? Um time ruim, tem esse Léo Ceará, que é bom jogador, eu acho que é o maior destaque aí do time. Você vê, entrou o Quixadá, que é bom jogador, entrou o Jordi também, que é um cara que pode surpreender, mas o nível técnico muito baixo. Mas na circunstância da partida, né, o Guarani tomou um gol, e eu quero dizer agora, né, que volto atrás no meu comentário inicial. Estou com o Tigrão nessa, realmente tinha um jogador do Guarani dando condições, então gol legal, porque foi pênalti do Didi no Léo Ceará, ele mesmo convertendo. E o Guarani lutando e tentando, né, correndo atrás do resultado, Edu, com algumas alternativas. O Felipe, às vezes, dá mostras de que não quer mexer na plataforma do time, ele troca as peças. Tanto que a substituição que ele coloca o Eliel para jogar na segunda linha, se nós olharmos aqui no banco de reservas, no momento ele não tinha um jogador para fazer a função do Giovani, que estava jogando aberto pelo lado esquerdo.
Então ele faz o quê? Ele bota um lateral para jogar ali na segunda linha, que tem cacuete de chegada, tem cacuete de cruzamento, né? Então ele faz essa mudança justamente para tentar ter um pouco mais de profundidade, porque o Giovani realmente estava muito mal na partida. Eu quero dar destaque ao Bruno Silva, que eu dizia no início da partida que eu não confiava muito, eu teria mantido o David, mas ele fez um jogo ok, né? Deu ali a contenção, comprometeu muito pouco. É claro que precisa melhorar muito, principalmente na saída de bola, alguns erros de passes infantis, mas ele não comprometeu, cumprindo ali o que tem que ser. Na minha opinião, foi bem o Bruno Silva, né? O goleiro, o Mesquita, mostra segurança, né, Edu? Ali aos 40 e pouco, o jogo já estava 1-1, aí o Vitória metendo bola na área lá e ele com muita maestria saindo lá em cima, do jeito que tem que ser feito, né? Passando tranquilidade para o torcedor, para o sistema defensivo. Então, mais uma boa partida, não com destaque, mas uma partida segura do Gabriel Mesquita, que vem se firmando aí na titularidade do gol do Guarani. E o Eric também, né, que entrou no lugar do Bidu, na minha opinião foi bem, recompondo até onde aguentou, não comprometeu, e a gente tem que dar relevo à participação desses atletas. E Giovani e Todinho hoje deixaram a desejar, ficaram muito aquém daquilo que o Guarani precisa. A sequência agora volta a jogar em casa e o Felipe, aos poucos, vai conhecendo o elenco. Acredito eu que o Giovani perde a posição, né? E o Felipe podia olhar um pouco mais para o Murilo Rangel, né? Você vê a qualidade que ele dá no time, a hora que ele entrou ali por dentro, tem uma qualidade no passe, ele consegue recompor rápido, é um jogador que às vezes chega na área também para tentar virar um atacante. Então, essas coisas o Felipe vai no dia a dia conhecendo mais e o Guarani tende a crescer ainda na competição, Edu. E olha, resultado bom. Claro que a vitória seria muito melhor, mas o empate não ficou de bom tamanho. E o Guarani, quer dizer, ficou de bom tamanho porque tira o Guarani da zona de rebaixamento. Você trabalhar fora da zona de incômodo é sempre muito melhor. Então, dos males o melhor. Para mim, um resultado bom para o Guarani lá em Salvador, Edu. Olha, muito obrigado a todos que nos acompanharam pelo YouTube, pelo Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado e seguimos nos demais meios de comunicação. Nosso jogo aberto em final. Vitória 1, Guarani também 1. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.